Grande, meu amigo! Boa noite, Marcos. Tá bom, querido? Boa Tá me noite, meu ouvindo amigo. bem? Estou ouvindo sim. Fantástico. Obrigado pela oportunidade aí. Uma honra poder bater esse papo com você e com todo esse público aqui. Rapaz, eu que agradeço, obviamente, né? Eu que realmente agradeço. O pessoal está entrando aí. Ontem tivemos um público Legal. espetacular. Ontem, por quase toda a live, tivemos mais de 100 pessoas online simultaneamente. Fantástico. E acredito que essa galera está chegando agora, né? Está entrando, já tem 20 pessoas aqui. Legal. Muito bacana. Bacana a iniciativa. Acho sempre válido a gente discutir um pouco o dia a dia nosso, né, Marcos? Pois é, rapaz. E é um dia que começa cedo, né? Hoje eu estava falando contigo pela manhã, tu estava cumprindo um mandado de busca e apreensão hoje de manhã, né? Sim. Vou fazer a Software. mesma pergunta que eu comecei já com essa pergunta ontem para o Evandro. Cara, nessa época de coronavírus, tá mais fácil cumprir o mandado de busca e apreensão? Tipo assim, não precisa mais acordar tão cedo. Olha, vou posicionar aqui vocês. Eu acompanhei o Evandro, achei fantástico. Mas a gente que faz perícia judicial está completamente o contrário, né? Nós estamos tendo uma certa dificuldade do cumprimento por conta do home office de parte dos serventuários, também os prazos. Aqui no estado de São Paulo nós tivemos uma suspensão, então os prazos estão suspensos, e isso prejudica algumas tutelas de urgência, dentre elas as buscas e apreensão na área de informática, né? Então, para que você tenha uma ideia, essa que nós cumprimos, foi necessário um despacho com o juiz para, enfim, conscientizar da urgência, que não é possível a gente aguardar especificamente a suspensão para cumprir. Então, falando um pouquinho do lado judicial e não do lado policial, não tenha dúvida que essa pandemia, essa triste pandemia, ela prejudicou um pouco o andamento, né? Os prazos, o andamento, a celeridade. E a gente sabe, você sabe muito bem, você é referência nisso, a volatilidade da informática, ela não espera o fim da quarentena. E em alguns casos está sendo necessária essa intervenção. Deu a milagre tua internet, eu acredito que a internet esteja caindo aí, não esteja tão boa. Então, galera, enquanto a galera está chegando aí, deixa eu falar um pouquinho do José Antônio Milagre, para quem não conhece, certo? É professor, advogado, palestrante em tecnologia e inovação, cientista da informação, perito, propriedade intelectual e telecomunicações, vice-presidente da Comissão Estadual de Informática da OAB São Paulo. Milagre, não estava te ouvindo, não. Tava dando uma travada aí, viu? Tenta entrar de novo aí, Milagre. Tô te vendo só o teu texto aí. Chama de novo aí a. Pronto. A mestre e doutorando em ciência da informação. Olá, está me ouvindo bem agora? Estava aproveitando a oportunidade para falar um pouco de você aqui. Perfeito. Tem ministro de treinamento em CHFI, 508 SANS, MBA em Gestão e Tecnologia da Informação, árbitro da Ciantec.br, membro da Comissão Permanente de Estudos de Tecnologia da Informação e Direitos Humanos, da IASP, autor do livro Marco Civil da Internet, comentários à Lei 12.965/2014, pela editora Saraiva, coautor do livro Internet, Encontro dos Mundos, pela editora Brasport, colaborador do livro Legislação Criminal Especial, organizado pelo professor Luiz Flávio Gomes,
colaborador do livro Manual Detetive Virtual, escrito por Anderson Castilho, autor do livro Guerra Eleitoral da Internet, editora Edipro, autor do livro Manual da Informática para Processo e Peticionamento Eletrônico, autor do livro Manual de Crimes Informáticos pela editora Saraiva, colunista de veículos como Olhar Digital, IDGenal. Isso é uma quarta-feira monótona para ti, né? essas coisas aqui, né? Cara, é uma honra poder estar aqui com você. Só uma correção, né? Eu fui vice-presidente da Comissão Estadual da OAB São Paulo, atualmente sou presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, regional aqui da Vila Prudente, tá? Mas eu quero dizer que é uma honra estar aqui com você, respeito demais seu trabalho, o que você tem feito de contribuição com a APCOF, na organização de padrões, de técnicas, de métodos. Recentemente, inclusive, até um peticionamento que você conduziu aí para melhorar as condições aí dos profissionais que atuam com perícia, sobretudo agora nessa era de proteção de dados. A gente vai poder fazer esse link aqui, é fantástico. Então, a nossa admiração, você transcendeu o Ceará e hoje esse seu trabalho é reconhecido nacionalmente e a computação forense tem muito, a gente que é da academia, a gente discute muito isso no mestrado, no doutorado aqui na Unesp, a gente reconhece muito esse trabalho, cara. Obrigado por esse trabalho que você tem construído. Eu sei que muitas vezes é não financeiro, né? Você poderia se dedicar muito mais aí a Marcos Monteiro e estar cuidando da associação e que isso prospere cada vez mais. E o resultado é isso, né? Uma live aí nesse horário, a gente ter muitas pessoas interessadas em trabalhar ou que já trabalham, querendo... Mas tu sabe que assim, a gente está vivendo uma onda de dublê de rico, né? Dublê de rico é aquele cara que é o seguinte, não é aquele cara que tem dinheiro, ele tem mais do que ter dinheiro, ele tem um amigo que é rico. Que ter um amigo rico é melhor do que ter dinheiro, entendeu? É tipo eu, assim, eu tenho uns bons amigos, aí a gente consegue ir junto aí, fazer uns coisas legais e tal. Fantástico, entendeu? fantástico. Então, a vibe, na verdade, é isso, né? Eu virei dublê aí também, aí. Não é dublê de rico, mas dublê de perito aí também e tal. Então, eu tenho bons amigos, eu tenho sorte aí, tenho bons amigos aí que ajudam muito a gente fazer acontecer, né? Que legal. Parabéns mesmo. Vontade, sorte e dedicação. Junto os três dá certinho. Cara, então, assim, eu fico muito feliz. Quem não conhece o Zé Milagre, vale a pena muito conhecer. Tem muito material, tem no YouTube. Você depois bota aí José Antônio Milagre no YouTube, você vai ver muita coisa dele. Por de vez em quando aparece um homônimo lá, um cara bem gordinho que se apresenta como José Antônio Milagre também, que descarta. Dá uma olhada também, tem um material legal, o irmão gêmeo Eu já entrei com uma ação de desindexação contra o Google. Estou esperando ser deferida. Tu sabe que eu também sou um ex-gordo, né, cara? Sei. Me inspiro em você. A gente tem a mesma trajetória. Eu peguei uns atalhos aí para emagrecer, mas tudo bem. Eu não vou citar esse... A gente faz uma live do hack mental, da bariátrica mental. Bariátrica mental. Essa minha tosse aí, para quem não sabe, não é... Corona. Não é corona, não. É refluxo, alergia. E aí... já passa, já estabiliza. Eu saí de uma sala inteira do meu escritório, tá mais frio aqui, mudança de temperatura, aí é crise de tosse. Cara, essa semana a gente recebeu muitas perguntas legais aí para a gente começar a discutir. A gente vai abordar vários assuntos aqui. Legal. O Jefferson aqui, Milagre, o topete está ficando bacana. Tô mesmo? Que bom. O Marcos Alexandre disse que ele é um ex-magro. Opa! Como é que é isso? Eu também fui um ex-magro, depois virei um ex-gordo, depois eu sou um ex mais ou menos os dois, assim. É fantástico. Você sentir seus ossos não tem preço, cara. É isso. Rafael Lima, ele fez algumas perguntas aqui, assim, para quem não sabe, Zé Milagre, ele é um cara que você pode explorar muito a área da perícia, como pode explorar muito a área do direito digital. Zé Milagre é um dos nossos professores aí no IPOG, na MBA de Segurança da Informação e Perícia Digital. Ele é um cara que vai lá passar a parte de legislação, vai falar muito de LGPD, e a gente vai trazer muito LGPD aí para discussão aqui, certo?
Aqui, para quem não sabe mexer na ferramenta, no canto inferior da ferramenta tem uma interrogaçãozinha aí no Instagram de vocês. E aí tentem colocar as perguntas nessa ferramentazinha, porque essa linha de conversas, às vezes eu acabo deixando passar uma pergunta ou outra. Beleza? E aí eu vou trazer aí algumas perguntas da semana para a gente explorando aqui. Rafael Lima, ele aborda um assunto polêmico aí sobre a cadeia de custódia. E isso é bom porque a gente tem uma discussão técnica e ainda muito mais jurídica para a gente poder fazer em cima disso, certo? Ele fala assim, Rafael Lima, uma dúvida que tenho é sobre a cadeia de custódia de smartphones. Uma vez que o perito tem acesso ao dispositivo para coletar provas, ele deve, dentre outros atributos, descrever as condições em que o dispositivo se encontrava. Como perito, pode se proteger de uma possível ação judicial movida pelo cliente, caso esse resolva alegar que o perito danificou o aparelho. Excelente pergunta, Rafael. Obrigado. Primeiramente, a gente tem que se linkar com alguns princípios da computação forense, né? Eu sempre cito o Farmer e Ivanema, porque iniciei as pesquisas com eles. Eles têm até um livro traduzido, inclusive, pelo professor Pedro Sanches, no Brasil, e que trata de um dos princípios que nós lidamos diariamente, que é o princípio da incerteza. Não é? Esse princípio de Heisenberg, ele nos anuncia que é impossível, né, observar a movimentação e a posição de uma partícula. Observar um interfere no outro. E se a gente faz uma analogia para a computação forense, que não deixa de ser uma área da criminalística, nós vamos perceber que muitas vezes é muito difícil analisar um sistema sem perturbar áreas deles. Então, isso é algo natural, né? Um strace no date lá é suficiente para mostrar quantas chamadas um simples comando date é capaz de executar ao kernel e ao sistema. De maneira que nós não podemos nos conformar com isso. Não significa dizer que a gente vai simplesmente virar para um juiz e falar, não, mexi mesmo porque eu tenho que mexer, não. Todos os manuais de boas práticas em computação forense, eles descrevem que nós temos que documentar o que fizemos. Algumas ferramentas que automatizam a indexação já documentam. Eu, particularmente, não gosto de juntar ferramentas de indexação e relatórios, porque já tive alguns problemas em relação a elas. E nós fazemos a documentação entre nós. Então, sempre que possível, incluindo o dispositivo móvel, o primeiro passo é realmente seguir a ordem de um processo forense que envolve a coleta. E não tentar inverter a ordem dos fatores, porque isso pode complicar. Então, na maioria das vezes, onde nós estamos trabalhando com perícias em dispositivos móveis, a apreensão ou o meio menos gravoso, lembrando que vocês, peritos, têm que fazer uma perícia informática de forma menos gravosa, quem está sofrendo a medida, a duplicação e, posteriormente, uma análise. Então, nós sabemos que a teoria é muito bonita e, na prática, muitas vezes eu tenho que analisar. Eu me baseio estritamente no que está no mandado judicial. E, muitas vezes, quando o mandado é dúbio, eu vou até o magistrado. Excelência, eu não entendi o que você está falando aqui. E aí, esclarecendo, eu vou cumprir. Então, nesse caso, Marcos, acredito que o Marcos concorda comigo, documentar o que foi alterado, demonstrando que, em que pese alterado, os procedimentos anteriores que você fez embasam essa análise. Né? Então, normalmente, eu costumo fazer cerimônia de deslacração. É um procedimento demorado, oneroso? Mas eu garanto idoneidade do meu exame, todos acompanham a deslacração, fazem a checagem, o checksum, e a partir daí eu dou oportunidade para quem quiser fazer um espelhamento, os assistentes técnicos, caso queiram fazer uma duplicação, ou se não, eu já adianto que eu vou trabalhar nas evidências. E para trabalhar nas evidências, muitas vezes eu vou ter que analisar, muitas vezes eu não vou conseguir trabalhar sempre em modo leitura, mas deixando claro que nós temos a essência preservada. Então você percebe que agindo assim, você não elimina o risco de uma impugnação judicial, como já tive, e quem trabalha nisso tem. Mas você minimize muito, porque você está olhando para os assistentes técnicos, está acordando com eles o procedimento, eles estão firmando que efetivamente concordam com a metodologia, e aí você dá início à análise. Então a pergunta é muito coerente, e o que eu recomendo para o Rafael é isso:
documente. Não tente esconder, não tente ocultar. Puxa, alterei uma data, um metadado aqui. Não, mas ninguém vai ver. Não. Documente que foi alterado, mas que você tem a essência e caso seja necessário alguém impugine, você pode trazer novamente uma cópia, montar uma nova cópia, uma nova duplicação e demonstrar que não houve qualquer adulteração prejudicial. Até fortalecendo aí o que o Zé Milagre está falando, é o seguinte, se eu não me engano é CPP 169, certo? Código de Processo Penal, artigo 169. Ele fala lá de isolar o local do crime até a chegada do perito, onde vai lá fazer análise pericial de tudo que for. E aí ele fala que o objetivo é preservar o estado da coisa, ou seja, evitar a mudança do estado da coisa. O HD em questão, o smartphone em questão, o que for, basta ser o meu local de crime. O objetivo é preservar o local da coisa. Mas se houver, no CPP 169 ele fala lá, se houver uma mudança do estado da coisa, o perito ele vai ter que apresentar ao laudo quais são os impactos que aquela mudança do estado da coisa teve. Perceba como a transparência resolve muita coisa. Né? O princípio de Heisenberg, muito bem trazido pelo professor Milagre, que todo ambiente sofre uma perturbação quando você está dentro dele, isso é a base do princípio de Heisenberg. Você vai lá, por alguma coisa, por dolo ou por culpa, você alterou, porque existe uma diferença de alterar o estado da coisa do adulterar o estado da coisa. A diferença é o dolo ou a culpa de tê-lo feito. Né? Se eu não tenho intenção de ter alterado o estado da coisa, aquilo ali foi uma alteração. Mas se eu tiver intenção de alterar o estado da coisa, então eu já considero como adulteração. Olha só, o resultado é o mesmo, mas a vontade é que faz o negócio. Cara, se eu trago à luz que houve mudança do estado da coisa, por exemplo, se eu raramente encontro a máquina ligada e o caso que eu estou atuando, é interessante trazer um dump da memória RAM, é um momento único em que eu chego na máquina que eu vou coletar e antes de desligá-la, eu vou lá coletar a memória RAM. Mas a minha própria operação de coleta da memória RAM, que vai envolver colocar um pendrive, um HD externo e executar um software portable, mas você executar um software que vai fazer um dump da memória RAM, você vai deixar Shellbag, você vai deixar Prefet, você vai deixar né? MRU, Exatamente. você vai deixar recente. Vou sobrescrever informações que haviam anteriormente na memória RAM, né? Que eu poderia fazer, porque existe um data carving também de memória RAM, fazendo-se aí uma analogia, né? Sim. Então, existe uma perturbação do ambiente que eu vou fazer, haverá sim uma mudança do estado da coisa que eu vou fazer, mas eu vou trazer à luz quais são os impactos daquilo, né, tanto positivo quanto negativo, que justifica por que assim eu o fiz. Mas aí tem um outro princípio aí que se discute na teoria dos contratos, que é a teoria do mercador de Veneza. Você está lembrado dessa teoria, Milagre? Sim, sim. Na teoria do mercador de Veneza, ele fala lá que é o seguinte, aí tem o mercador de Veneza, que é a teoria de Shylock, né? A teoria de Shylock. Shylock, Mercador de Veneza, é uma história escrita por William Shakespeare, na verdade, né? Então, sim, onde um mercador de Veneza, ele chegou num judeu lá que prestava dinheiro, que era o Shylock, pegou o dinheiro a ele emprestado para trazer um produto para Veneza lá, que já tinha comprador certo, ia vender, pegar o dinheiro e entregar para Shylock. No meio desse entre aí, por azar do mercador, o navio naufragou, ele perdeu a mercadoria, não tinha condição de entregar o dinheiro na data prevista. No contrato de Shylock com o mercador, havia lá que se ele não entregasse o dinheiro na data prevista, dava o direito a ele a tirar uma libra de carne do mercador, né? E aí o que acontece? Como ele não pôde pagar o dinheiro, ele foi na justiça e reivindicou o direito dele de uma libra de carne. O juiz então compreendeu que o contrato é válido, que realmente tinha direito a uma libra de carne, porém o juiz determinou que, como no contrato não previa que também tinha direito de uma gota de sangue, retirava-se a libra de carne, mas sem poder retirar uma gota de sangue. Obviamente, esse contrato foi impossível de ser cumprido. Isso, na discussão jurídica sobre a teoria dos contratos, a gente fala para a gente, traz para a gente, perito, que o direito do investigador não pode ser superior ao direito do investigado.
Eu não posso chegar para o juiz e dizer, meritíssimo, ok, eu perturbei mesmo o ambiente, fiz isso de má fé, fiz isso por vontade, eu fiz isso sim, mas é porque, meritíssimo, vamos entender para a gente, não dá para fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Essa teoria de que não é possível fazer um omelete sem quebrar alguns ovos, não é possível, né? É o que o Zé Milagre trouxe agora. Velho, se você está com medo de cometer um excesso, vai lá de novo no juiz. E pede aí, bate um papo com ele, pede aí uma autorização a mais, e aí vai lá e executa, né? Mas se você é o perito do juiz, você já nasceu com a fé pública. Agora tu só vai perder se tiver vacilo, né? Se você vacilar. Internet do Milagre aqui parece que tá ruim de novo. Ô, Milagre, de volta. Pronto, voltou aí, Milagre. Olá, tô ouvindo. Pronto, Tô ouvindo. ok. Agora tô de volta, entendeu? De vez em quando dá uma engasgaladozinha aí na tua internet. Opa. Mas, Milagre, o que é que você considera quebra de cadeia de custódia? Olha, primeiro, vou só puxando um pouquinho do que você falou, e o artigo 170, ele descreve em complementação ao artigo 169, que você bem citou, de que os peritos deverão guardar material suficiente para novas análises. Então, eu procuro pautar o meu trabalho pela reprodutibilidade ou reproduzibilidade. Em diversos momentos, o magistrado pode pedir para que você refaça o seu procedimento. E eu vejo uma perícia como falha quando ela não permite uma reprodução. Então, eu gostaria que todos os colegas começassem a pensar nisso. Eu fiz um bom trabalho pericial, pense sobre a ótica da possibilidade dela ser reproduzível a qualquer momento. Né? É um método científico, né? Um método científico. A partir daí, você tem embasamento e você, logicamente, senhores, é importante deixar claro que sempre uma parte não vai gostar do seu trabalho. De qualquer modo, é muito interessante quando você percebe que ambas as partes concordam com o seu laudo. Eu já tive vários laudos técnicos colocados em que ambas as partes concordam, porque ele foi perfunctório, ele é reproduzível. De imediato eu me antecipo, então eu sempre faço um capítulo preliminar sobre a impossibilidade de conteúdo plantado, impossibilidade de conteúdo forjado, porque o advogado sempre vai nesse quesito. Queira o perito garantir que esse conteúdo não foi criado, né? Sempre são quesitos padrões. Então, eu sei que isso vai ser questionado em requisito. Então, eu economizo meu trabalho, eu já coloco uma análise dessa natureza, de que o conteúdo não foi criado. Isso tem dado muito resultado, ao ponto de ambas as partes concordarem com os laudos e só trazerem óticas diferentes. Isso é interessante. Então, pense nessa abordagem. Em relação à cadeia de custódia, é exatamente isso, né? Ela tem que nascer na coleta, isso é indispensável, e ela tem que realmente retratar de forma fiel o estado da evidência e acompanhar até a entrega nos autos. Então, o fato de você eventualmente alterar um estado do sistema em uma perícia não significa, até porque a perícia é bem diferente de um exame de DNA, ela não tem uma metodologia única, não significa que a perícia documente o que foi feito e demonstre que não houve comprometimento ao estado das coisas. Então, nesse sentido, não há de se falar em quebra de uma cadeia de custódia. Por isso que eu vejo que é muito importante a documentação. Os peritos falham muito em documentar. A gente tem excelentes técnicos trabalhando aqui na Cyber e a gente faz até um treinamento interno, porque a parte de documentação, de processo, de procedimento, é isso que nós temos que agregar, né? Eu penso que nesse ponto você elimina uma série de ruídos que amanhã podem comprometer um laudo. Um assistente técnico bem preparado, centrado, um advogado centrado, vão buscar comprometer desde o início, desde a fase de coleta. Então, você sempre tem que pensar em dois pontos. Primeiro, a ausência de impugnação em relação à metodologia que eu usei. Então, sempre que você for pautar, prefira o trabalho mais trabalhoso, né? Mas que elimina ruídos. E segundo, reprodutibilidade. A qualquer momento, você pode reproduzir o que você fez. Muito bom, muito bom. Pani Bianco fala aqui. Se uma pessoa que está em outro país comete um crime digital aqui no Brasil, essa pessoa vai se enquadrar na lei do país de origem do ataque ou na lei aqui do Brasil que foi vítima? Marco, você pode repetir só um pedacinho, por gentileza? Só o início? Pani Bianco aqui, ele faz uma pergunta muito interessante, viu? Se uma pessoa que está em outro país
comete um crime digital aqui no Brasil, essa pessoa vai se enquadrar na lei do país de origem do ataque ou na lei aqui do Brasil que foi vítima? Muito No boa Brasil, pergunta, Panini. excelente pergunta. No Brasil, nós temos a teoria da ubiquidade, é adotada pelo sistema penal brasileiro e que considera-se praticado o crime no local da ação ou omissão, bem como onde se produziu ou dever-se-ia produzir o resultado. Então, nesse sentido, eu não consigo traçar uma faixa do crime... Aí vem um nerd. Professor, artigo 6º do Código Penal, é isso? 6º, perfeito. Artigo 6º do Código Penal, combinado com o 70 do Código de Processo Penal, perfeito, Marcos. E ele demonstra que eu não consigo traçar uma faixa de cena do crime no mundo inteiro. Então, ninguém mais competente do que o lugar onde a vítima sentiu o resultado, onde ela sentiu o dano, onde ela sentiu o desfalque financeiro, onde ela sentiu o ransomware, onde a HD dela foi criptografada, onde estão exigindo resgate. Ponto. Competência brasileira. Se nós vamos conseguir fazer a persecução penal em relação a esse agente fora do Brasil, é outra história. Primeiro, ele tem que entrar no território nacional, senão nós dependemos de diplomacia e do fato ser punido também naquele país, ok? Competência, local onde a vítima sentiu. Isso já é um posicionamento bem pacífico em relação a crimes cibernéticos. Imagine um phishing. O autor está em Belém, hospeda no Sri Lanka e faz vítima em São Paulo. Quem seria competente? Então, nós trabalhamos aqui a teoria do resultado, que é onde a vítima sentiu o efeito real do crime virtual. É legal para a gente, para a perícia, a gente entender logo o seguinte, que isso aí também, o próprio artigo 6º, no seu texto, deixa muito claro, que isso, a definição de local de crime para a gente. Ou seja, o local de crime pode ser misto. Ele está em vários lugares, que é onde o cara fez e é onde produziu o efeito, do que o professor falou muito bem agora. Então, tudo isso é local de crime. Então, às vezes, o hacker lá, ele utiliza uma série de antiforense na máquina dele. Eu pego a máquina dele e não encontro evidência nenhuma, mas eu encontro em toda a rede por onde ele passou e na máquina da vítima. Por quê? Porque tudo isso é local de crime. Entendeu? Então, saber o local de crime é muito importante. Exato. Só aproveitando, Marcos, uma dúvida que o colega coloca aqui, que os advogados precisam se conscientizar do que pedem. E é verdade. Os advogados descobriram agora a questão do DD, da cópia binária, da imagem, do espelhamento, e qualquer busca e apreensão, né, constatação de software contrafeito, ou análise de fake, ou seja, alguém que está utilizando rede social logado a partir de uma conta, simulando ser outra pessoa. É espelhamento de todos os dispositivos, inclusive móveis. Eu acho muito importante que os advogados estejam assessorados por peritos, por profissionais técnicos, na hora de pedir a busca e apreensão. Porque ele pede algo fora do contexto, desnecessário para o escopo, e depois ele se complica. Eu já tive casos, por exemplo, foi uma busca e apreensão para detectar se uma empresa estava com o banco vendendo acessos ao banco de dados de crédito clonado de uma grande empresa de proteção ao crédito, que eu não vou citar nome. E, nesse sentido, o advogado pediu espelhamento e duplicação de todos os discos. O que o juiz fez? O juiz não entendeu, falou, não, eu nomeio o perito vai lá, vai avaliar e vai voltar com uma estimativa. Nisso, a parte desesperou. Não, meu Deus, é inaudito alterar a parte. Se você for lá, eles vão limpar. Não teve jeito, nem com agravo. O juiz determinou o perito ir lá. Quando o perito foi lá para estimar, ótimo. Quando ele estimou, quando voltou para a diligência, já não havia os arquivos. Então, os advogados também precisam cooperar com as buscas e apreensões, porque hoje é muito fácil colocar espelhamento de todos os dispositivos, inclusive móvel, com cópia binária, com geração de hash. Meus amigos, sabe quanto tempo isso vai durar? Será que não tem outras finalidades para atingir o objetivo daquela produção informática do que simplesmente fazer isso se resolve de uma forma muito simples. É o seguinte: o advogado ele precisa de um assistente técnico de acusação. O advogado ele precisa de um assistente técnico de acusação. Sim. Mesmo que você seja, a não ser que você seja o José Antônio Milagre, que é advogado e perito. Não, imagina. Se você não for o José Antônio Milagre, então é muito, 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 muito recomendado que você tenha um bom assistente técnico de acusação. Em qualquer caso, isso eu digo muito, em qualquer caso, onde você tem um bom assistente técnico de acusação, você sempre vai ter um excelente processo muito bem formado. Perfeito. Às vezes, se você tiver um excelente assistente técnico de acusação e um péssimo perito do juiz,
tu ainda salva a pátria. Porque você pode quesitar, e as quesitações, elas não necessariamente precisam ser elucidativas, elas também podem ser no caráter formal de conduzir o trabalho do perito. Queira o seu perito trabalhar dessa forma. A gente pode passar isso em quesitação, na acusação. Não é muito comum, eu não vejo isso muito acontecendo, mas isso é permitido sim, né? E eu aconselho demais a fazer. Em grandes escritórios da área do direito digital e da perícia no Brasil fazem isso, conduzem o trabalho do perito, do juiz, através de boas quesitações. Perfeito. O trabalho do assistente técnico, ele não é só no dia da busca, no dia da quebra, no dia do exame in loco. O trabalho do assistente técnico começa na fase de preparação. A gente faz contato com o perito oficial, não para tentar ajustar nada, o que é ilegal, mas nós nos colocamos à disposição, tentamos entender qual vai ser a metodologia do perito oficial, o que ele entende, se ele vai duplicar, se ele vai... Uma perícia de software, simplesmente ele vai fazer print screen da tela About do Windows. E se você pegar a maioria das perícias de software hoje, elas são assim. O perito faz print. O perito faz print do serial e junta esse código extremamente frágil. Amanhã a empresa fala, nossa, mas isso é um print. Então, o alinhamento prévio do assistente é muito importante e não deixar advogado quesitar. Quesito é matéria técnica. Jurídico explora os reflexos do que foi explorado tecnicamente. Quem faz quesito é assistente técnico, com todo respeito aos colegas advogados. Não é? Eu acho que o Marcos concorda comigo. E é muito importante que o assistente revise o que você está pedindo na busca. Se uma perícia live, por exemplo, constatasse o cara efetivamente está transacionando ou conversando, ou enviando informação para fora da empresa, pode ser muito mais proveitoso uma análise in loco mesmo. Eu vou analisar com autorização judicial, do que sempre fazer duplicação e levar trabalho para casa e eu posso perder uma série de informações voláteis. A vibe é ter uma boa orientação de um bom perito, né? Isso é que é a vibe. O Marcos Lamas, ele fez uma pergunta, até botei na tela aqui e tirei para não ficar ocupando muito espaço. O Marcos Lamas fez uma pergunta excelente, relacionada a uma coisa que particularmente me incomoda demais, que chama a ata notarial. São duas coisas. Você acha viável ter POP de ata notarial? Ele fala de POP, POP é procedimento de operação padrão. Isso é fantástico, porque ata notarial bem feita é a coisa mais difícil do mundo de se encontrar, geralmente muito mal feita. Como também ele fala de uniformizar valores, né? De criar uma tabela padrão. Até existe vontade de tabelas padrões, mas na prática eu sei que há uma exploração absurda. E eu também queria saber se tu conhece um projeto chamado Verifact. Vai lá, fala aí. Olha, fantástico. A gente sempre tem que trabalhar com normas, depois de normas, processos, procedimentos e metodologias. E no último, ferramenta. Normas, processos, procedimentos, metodologias e ferramentas. O que a gente tem hoje é muito operador de ferramenta. Então, o cara começa com o papo de Kali, de Encase, de Wireshark. Pô, cara, fantástico. Coloque isso no laudo. Registra para mim os metadados. Mostra todos os princípios do juízo. Responde os quesitos. Então, acho que a gente tem que trabalhar em uma sequência lógica. A gente não é operador de ferramenta. A gente trabalha com regras legais, processos, e quando eu falo em processo, nós estamos numa disciplina que faz parte da criminalística, mas ela não é igual. Como o exame de DNA, né? Como muitos colegas meus, peritos balísticos, para cada objeto informático eu tenho um processo e uma metodologia diferente. Perícia de memória, perícia de rede, perícia live. A gente está fazendo perícia de trade aqui. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com plataforma de trading para identificar por que a plataforma não deu a ordem na bolsa de venda ou de compra. Então, respeitando essas especificidades, eu acho muito fantástico os procedimentos padrões do Senasp, adoto, acho bacana. Eu penso a gente trabalhar sempre com as ISOs, porque as ISOs são referências internacionais de boas práticas. Então, aqui na Cyber, a gente trabalha com a família 27000, a 27037, e agora uma novidade, a 27701, né, que é Sistema de Gestão da Privacidade da Informação, que também se aplica a nós. Nós, peritos judiciais, agora também somos agentes de tratamento, porque em determinado momento coletamos dados e até informações pessoais.
Então, eu penso que é fantástico. O que eu sou o contrário são legislações. Nós não podemos legislar sobre tecnologia, porque a tecnologia muda e amanhã a gente tem uma lei obsoleta e capada, incapaz. Agora, padronizar e você sempre trabalhar com metodologias que são reconhecidas, de preferência internacionalmente, recomendo sempre o NIST, né? Quem já teve aula comigo sabe que a gente trabalha muito com as normas do NIST e internamente com as normas que foram traduzidas pela nossa ABNT e os procedimentos padrões, é muito importante, porque você evita impugnação ao laudo, descredenciamento e outros problemas que você pode ter. Sempre que você definir uma metodologia, pense que alguém vai perguntar para você por que você definiu essa metodologia. E se você falar, não, eu defini porque eu sou especialista, pós-graduado, eu fiz o curso do Marcos Monteiro, você vai ser descredenciado. Eu fiz a metodologia porque ela é amparada pelo SOP, que hoje é um padrão reconhecido. Então, a gente trabalha com padrões reconhecidos. Você minimiza a atuação de assistente técnico e advogado tentando te tirar do processo. Sim, muito bom. A Kátia aqui faz perguntas aqui. Boa noite. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a contraperícia. Como ocorre no processo, se é realizado por meio de consultoria aos advogados ou se é costume pedir uma perícia particular? Muito boa pergunta. Excelente, excelente pergunta. A gente tem dois cenários que nós trabalhamos aqui. O primeiro cenário é o pré-processo. Então, a empresa contrata nós porque já sabe que vai ingressar com uma controvérsia, e essa controvérsia envolve informática, tecnologia. Exemplo, a gente teve um caso especificamente em que o camarada tinha um web service, esse web service ele não estava protegido, e um belo dia um ex-colaborador montou um novo sistema, começou a atender os mesmos clientes e, pasmem, acessava o web service. E isso só foi descoberto porque um dia, enfim, foi-se fazer uma análise em um software, identificou que o endereço estava o mesmo deles. Nesse caso, um exemplo hipotético aqui, tá? Sem referenciar empresas, a análise é prévia, porque a gente já quer instruir o laudo com força probatória técnica para que o juiz ali aprecie a liminar, por exemplo, proibição de uso do sistema ou preservação do sistema, uma tutela de urgência. Então, isso é muito comum. A outra situação que nós somos contratados é a assistência técnica, ok? A assistência técnica não é de hardware, né? Não é de hardware de celulares, é assistência de um especialista que tem compromisso com a parte e a gente começa desde a formação dos quesitos, manifestamos no primeiro laudo, acompanhamos as diligências, fazemos contralaudo e vamos até o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça hoje admite a sustentação e, em juízo, em alguns casos, a prova técnica simplificada. Então, você estima por fase e cobra um valor de horas somadas a essas fases. Na maioria dos casos, 99% dos casos, o cliente contrata todas as fases. Existem alguns casos em que os peritos terceirizam para nós o expert witness. O que é o expert witness? Quem vai fazer análise, preservação, relatório são os peritos, mas eles querem defender isso em juízo. Eles querem levar essa tese em uma linguagem judicial. E aí eles contratam, a gente trabalha em parceria para poder expor isso ao tribunal, poder expor isso ao juiz. Então são as fases... Eu venho de alguns anos para cá defendendo muito essa bandeira e fazendo muito, que é o contraditório da prova pericial. Perfeito. O contraditório da prova pericial, porque, assim, infelizmente, os trabalhos que eu venho observando, que grandes advogados fazem até, é tentar anular a prova pericial. Entendeu? Só que, assim, anular a prova pericial não é contraditório da prova pericial. Porque como é que funciona a dinâmica do negócio? Né? Sei lá, tem dois direitos constitucionais aí, e o Milagre aí vai me corrigindo e vai adicionando aí quando necessário. Tem dois direitos constitucionais aí, que é o amplo direito de defesa e o contraditório. Na fase de inquérito, não existe contraditório, porque seria, obviamente, muito estranho eu te comunicar e te dar direito ao contraditório de algo que está em investigação. Em tese, quem está conduzindo ali aquela investigação costuma ser quem? O delegado. Em tese, o delegado ele está ali atrás da verdade. Então, assim, quando eu digo que alguém está atrás da verdade, em tese, esse alguém é imparcial. Mas ser humano não é imparcial. Então, quando você vai fazer uma investigação, você cria uma tese. Né? Assim, ó, cara, vamos lá, eu suspeito que existe essa persona que teve esse interesse
e de fazer isso, e ele fez desse jeito. Eu crio uma tese e agora eu vou provar. E eu passo a ser refém daquela tese. Não tenho nada contra você que está sendo acusado disso. Na verdade, eu sou a favor da minha tese. Eu quero que minha tese vença. Aí eu chamo o perito o perito criminal, o perito oficial, que esse é imparcial, só que ele não está investigando. Eu chego para ele, quero o seu perito verificar isso, e eu formulo quesitos que tem uma tendência a defender uma tese de acusação. E aí você tem um laudo que é imparcial, mas quando eu entrego para o Ministério Público, ele concorda comigo que o cara é culpado, porque foi produzido tudo isso num viés, numa única vertente, numa única direção. Aí, o cara é indiciado lá e tal. O cara virou réu, o cara virou acusado, o cara virou querelado, o cara virou requerido, não importa qual termo aí e qual âmbito. O cara sabe que tem um fumo atrás dele agora, né? Aí o cara vai e chama um advogado. O advogado disse, vamos anular isso tudo. E às vezes já aconteceu de eu ver muito isso, que o laudo do perito, se você lê ele, você vê, pô, o cara é inocente, pô, tá aqui no laudo. É porque o laudo está dizendo que ele é culpado ou inocente. O laudo vem contando um fato. E aquele fato cabe interpretações que até então está sendo feita no vertente puramente de uma tese de acusação. E ninguém olhou tecnicamente para aquilo lá e disse, ele é defesa. Há muitos anos atrás, teve um caso que eu conto muito em sala de aula, porque mostra como as coisas são muito triviais, que é a acusação de fraude na licitação. Recurso federal sendo passado para uma prefeitura, a prefeitura fez uma licitação. O Ministério Público Federal, por que o Ministério Público Federal? Porque o recurso era federal, apesar de ser prefeitura. O MPF disse que houve a fraude na licitação, que houve um superfaturamento na licitação. Aí apreende o computador da prefeitura do setor de licitações. E foi encontrado lá 3 arquivos no setor de licitações, que eram os valores, que eram os arquivos de proposta, que dão base a um valor a ser licitado. E os 3 arquivos estavam no formato DOC, no computador da prefeitura. Né? Então, quando a acusação, quando o delegado, o Ministério Público lá, federal, faz a pergunta lá, senhor perito pode me dizer se existem os 3 arquivos do computador de licitação? Ele responde sim. Aí está lá os arquivos, com data de criação e modificação. E houve condenação para 5 pessoas. Quando foi para recurso, o filho de uma dos acusados me procurou, que ele é advogado. Eu disse, Marcos, como é que a gente vai para anular esse laudo aqui? Quando eu olho para o laudo, o que eu percebo na hora que eu olho para o laudo? Diz que a data de modificação de todos os 3 arquivos era anterior à data de criação. Estava no laudo isso. Ou seja, todos os arquivos sofreram modificação antes mesmo de terem sido criados. Como é que isso é possível acontecer? Isso é um fenômeno muito comum. Isso prova que esses arquivos foram criados em um outro computador, em um outro sistema de alocação de arquivos, em outros dispositivos de armazenamento e foram copiados para aquele computador. Inclusive, quando você olha para os metadados intrínsecos dos arquivos, porque aí eu estou olhando para os metadados extrínsecos, que é o que está na NFT, quando eu olho para os metadados intrínsecos, eu ainda verifico que dos 3 arquivos, apenas 2 foram impressos e a impressão desses arquivos se deu em data posterior ao processo licitatório. Traduzindo, nem esses arquivos, de fato, foram utilizados no processo licitatório, que na época era ainda feito todo em espécie física, não era digital. Então, quando você olha para esses 3 arquivos, você tem a prova de que eles não foram criados no computador. Mas ninguém olhou para isso. Ninguém olhou para isso. Entendeu? Então, o que eu venho defendendo de contraditório da prova pericial, muitas vezes, é simplesmente você olhar para a prova técnica e trazer à luz outras teorias, outras teses possíveis em cima daquilo, para buscar, de fato, mais ainda a verdade. Entendeu? É fantástico. Eu até coloquei no meu canal um vídeo lá, está com 40 mil visualizações, sobre como detectar cópia de um arquivo, que é algo que pode contribuir muito aí, além do extrínseco e do intrínseco. As raízes, elas podem dizer muito, né? Se a gente estiver trabalhando Windows. E só para complementar, o nosso papel como assistente técnico é efetivamente trabalhar por uma perícia judicial, porque como o Marcos bem colocou,
na perícia policial, em fase inquisitiva, como o próprio nome diz, inquérito, não vige contraditório. Então, a gente participa pouco. A gente tem vários casos de cripto aqui, de furto de cripto, que o relatório da policial indica que o suspeito é o autor do furto de cripto, porque foi encontrado uma e-wallet no seu equipamento. Tá? Então, eu acho que vocês conseguem imaginar a gravidade de uma situação dessa. Então, eu encontrei lá um Ethereum Wallet, encontrei um número de carteira e eu vou presumir que eu sou o endereço destinatário de cripto que foi furtado. O que eu vou fazer na fase de inquérito? Nada. Eu espero a denúncia. Então, chegou a denúncia, aí eu trabalho especificamente com o descredenciamento desse laudo inquisitivo, sem contraditório, com omissões graves, confundindo endereço de transação de cripto com hash, com número de carteira, que não pode ter confusão, e aí a gente pede a perícia judicial, com o quesito. Então, assim, deixar bem claro, a perícia policial, ontem nós tivemos o perito policial, que é muito meu amigo, faz um excelente trabalho, mas nós, do lado de cá, e eu quero trazer essa visão para vocês, temos que trabalhar na judicial. Então, diante de uma perícia da polícia que vai embasar uma denúncia, é muito importante uma análise já desse laudo preliminar e uma perícia judicial. Isso é muito importante. Assim, eu já fiz muito contraditório na minha vida, muito contraditório, muito mesmo, contraditório mesmo. Quase que sempre quem está do outro lado da mesa lá é a Polícia Federal. Aqui no Ceará, por exemplo, na época, o diretor da Forense da Polícia Federal, o professor Elano Matos, muito conhecido, o primeiro brasileiro a ter sido diretor da Interpol, né? Virou um grande amigo meu, é um dos professores do IPOG também, o professor Elano Matos, é um cara fantástico e nós somos amigos, e nós estivemos por muitas vezes na mesma audiência em posições diferentes. E sempre houve muito respeito, muita admiração um pelo trabalho do outro, e só teve uma única vez que realmente eu bati de frente com o perito mesmo, que foi quando a única vez que eu encontrei um perito criminal que não era imparcial. Ele queria tanto defender a tese dele, que ele começou a produzir até a teoria da conspiração, sei lá, a teorias holísticas, sabe, a fenômenos sobrenaturais, a coisas tão absurdas que eu tive que a audiência começar a humilhá-lo tecnicamente. Por sorte, na audiência havia um outro perito também da Polícia Federal. Depois que ele falou a parte dele, ainda mandei o outro perito se pronunciar com as mesmas perguntas e o outro perito não teve uma outra solução, uma outra forma, a não ser contradizer tudo que o perito anterior fez. E isso, na verdade, acabou atrapalhando a carreira do perito mesmo. Foi muito humilhante o trabalho dele. Por quê? Só por causa de uma coisa, porque ele não quis ser imparcial. O trabalho dele é ser imparcial. O meu era ser parcial, mas o dele era ser imparcial. Então vamos ser éticos. E sempre dá certo, né? Perfeito. Eu quero só fazer uma colocação aqui. O Jordan Bonagura, queria fazer mandar um abraço para ele aqui, uma referência, viu, Marcos? Está acompanhando aqui a nossa live. O Jordan é old school, é o pessoal do Felipe Balestra, pessoal do Rodrigo Rubira, Thiago Bordini. Eles montaram o Stay Safe Podcast há uns 8, 9, 10 anos atrás. Está acompanhando a live aqui. E é um cara que começou a fazer evento de TI também aqui no Brasil, lá em São José dos Campos, aqui na região. Eu acho que ele nem está no Brasil mais, eu acabei de ver ele, fiquei feliz demais. E ele mandou uma pergunta se a competência no crime de pornografia infantil é diferente. É diferente, porque pornografia infantil digital é crime que, por convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, a gente atrai uma outra competência. Normalmente, a Polícia Federal vai atuar nesses casos, e o policial que não for classe 3, que fizer qualquer análise, o advogado normalmente pede para ele depor. Então, o policial que fez análise vai depor. Então, vai chegar e vai ter que explicar para o juiz. E nesse momento, nessa primeira audiência de pornografia infantil, muitas vezes a gente já percebe uma série de lacunas e nós marcamos essas lacunas e depois a gente explora isso em alegações finais. Então, por isso que é importante o policial que vai fazer a perícia e vocês que vão atuar na ciência técnica, entendam, quando eu estiver falando de perícia informática criminal, esse cara vai ser arrolado pelo Ministério Público. Necessariamente, ele vai um dia lá na audiência,
e vai falar o que ele encontrou, periciou. Nesse momento, o advogado tem que estar assistido pelo perito para já ali na audiência fazer questionamentos. Não vai ter protocolozinho de quesito na criminal, tá? Você, na audiência, você diz que encontrou esses arquivos, mas qual a garantia que eles não foram copiados? Você gerou hash? Você tem duplicação? Você efetivamente viu transmissão? É muito comum promotor denunciar pessoas por suposto crime de pornografia infantil e incluir a transmissão. Então, denuncia por armazenamento e transmissão. Então, são alguns quesitos que, na prática, você pode fazer para o perito policial que podem ali elucidar o que aconteceu e você como assistente técnico, né? Lembrando, a minha função aqui é falar como assistente técnico de defesa. Eu sou defensor aqui. Ontem vocês tiveram uma aula brilhante de alguém policial que investiga. Então, na linha de defesa, é assim que a gente trabalha. Todo momento processual, você estando assistido por um perito, que a gente tem 73 profissionais que vão trabalhar com perícia, você tem um ganho muito forte nas ações, seja ela de um crime sexual digital, seja ela um furto de criptomoeda, seja ela uma evasão, seja ela uma falha, uma omissão tributária digital. Existem N causas em que a tecnologia ela vai ser decisiva e o assistente técnico ele é indispensável para que ele possa subsidiar o advogado na defesa. Eu faço muito, eu pego muito caso para contraditório da casa de pornografia infantil, certo? Pelo que pareça, tipo, tem casos aí, tem um caso recente agora, que o sujeito ele foi encontrado no HD externo da casa dele, alguns arquivos de pornografia infantil, ok? E assim, apesar de parecer muito óbvio, mas o cara era inocente. Como? Aí você vai demonstrar por que o cara é inocente, né? O cara tinha lá 7.000 arquivos no computador do cara, dentro desse HD externo percorria várias máquinas por aí de colegas, eu provei isso porque tem o CID de cada dado desse foi guardado, né, de cada owner, né, de cada proprietário desse arquivo. E em um belo momento, um colega dele foi salvar no HD externo dele 3.000 arquivos. Dentro desses 3.000 arquivos, tinha esses 30 arquivos no meio desses 3.000. Que nunca foi acessado, que não havia conhecimento daquilo ali, entendeu? Que fazia parte de um único Ctrl-C e Ctrl-V absurdo. Então, entrou na questão do... Não havia dolo para aquilo ali, entendeu? Não havia o dolo para aquilo ali. Aí não existe armazenamento Culposo. Sem chance. Entendeu? E outro ponto aí para orientar os colegas é que um quesito que sempre vai vir na pornografia infantil digital é a quantidade. E isso interfere, porque a gente tem um limite, salvo engano, que até 5 imagens, menos que 5, salvo engano, eu vou checar, você tem uma pena reduzida. Então, esse quesito provavelmente não vai vir do Ministério Público. Na verdade... Esse quesito ele vai vir do juiz, e caso não venha do juiz, é importante que a defesa faça esse quesito. Então, eu quero essa informação interessante, porque é o seguinte, o que tem lá no ECA 241? Ele fala se a quantidade de pornografia infantil for pequena, e ele não diz o que é esse pequeno, aí a pena reduz-se de 2/3 a 1/6, alguma coisa assim. De 1 a 2/3, parece que é isso. Está lá no ECA 241 lá e tal. 241B, parágrafo 1º, ele dispõe dessa redução de 1 a 2/3 se o conteúdo, a quantidade é pequeno. Pequeno. Agora, que esse pequeno é que não tem, né? E lembrando, os peritos policiais não podem arrolar thumbnails de imagens que não estão no disco como imagens, com todo respeito. Com todo respeito. Eu já vi isso acontecendo. Não, tem menção, tem um hash aqui que bate com a nossa base de hashes de imagem. Tá, existe, a imagem está armazenada na camada do usuário, não é na camada de bytes linear. O que eu encontrei ainda foi pior ainda, viu? O thumbnail existia e quem criou foi o agente da polícia. Então, lá. O que acontece é o seguinte, é muito comum isso, muito comum, né, gente? Já foi mais comum, tá cada vez, graças a Deus, menos comum. A polícia vai lá na apreensão, vai brincar na máquina do cara, vai lá fazer um search index lá, o asterisco.jpg, aí o cara tinha 10 arquivos de pornografia infantil e ele cria 10 thumbnails. Aí o cara não vê direito, ainda amplia, aí vira mais 10 thumbnails. Não gostei ainda, amplia de novo, vira 10 mais 10 thumbnails, amplia de novo, vira mais 10 thumbnails. E então, lá do 40 arquivos de pornografia infantil, na verdade, só existe 10. Olha, eu já vi isso.
Perfeito seu exemplo. Vou dar um exemplo, está chovendo aqui. IP é dado pessoal, tá? O Tribunal Europeu já reconhece IP como dado pessoal, a União Europeia reconhece, a GDPR reconhece. O pessoal está utilizando um monitoramento de download de vídeos do cinema. Então, eles fazem lá uma espécie de espia de vídeo, a pessoa baixou um filme para assistir com a família, a empresa entra com a quebra daquele IP, normalmente é um IPv4, NAT, compartilhado, o provedor apresenta uma lista de 10, 20 pessoas, já violou, porque o provedor ele deveria ser mais incisivo ou apresentar uma lista de todos para identificar um. E o que a empresa faz, Marcos? Não entra em judiciário. Notifica, vai notificar um belo dia, você recebe uma notificação de que você baixou um filme. E esse filme constitui violação, e aqui está um termo de reconhecimento, assine esse termo de reconhecimento, pague R$2.000 e eu não vou te processar. Isso chega para a gente, os caras estão fornecendo relatório de IP compartilhado. Você baixou esse conteúdo? Nunca baixei na vida. Olha a relevância da perícia aqui. Normalmente é o advogado que vai mandar essa causa para você. Olha, eu vou te contar um caso de pornografia infantil que foi absurdo, ao nível que eu já cheguei, que eu já vi. É o seguinte, houve monitoramento da rede P2P, pornografia infantil caiu para o IP. Quebra de sigilo, para começar, me corrija se eu estiver errado, quem pediu a quebra de sigilo e entrou no processo como prova válida foi o delegado de polícia. Não foi o juiz. Não foi o juiz. O Marco Civil da Internet, no meu entender, ele é muito claro que pode quebrar sigilo apenas o juiz. Certo? Mas aí, usando algumas malandragens, os delegados estão quebrando e está entrando de goela abaixo. Aí quebra, e advogado não diz nada, que advogado não foi estudar o Marco Civil da Internet. Se o advogado não for, o José Milagre, né? Aí, alguma outra meia dúzia que eu conheço que são bons, que entendem de direito digital e tal. Aí, olha só. Aí o sujeito foi lá, quebrou o sigilo, colocou lá e o IP estava nateado. Ou seja, o IP dava num condomínio lá com 40 apartamentos. Aí o agente da polícia estava muito interessado em encontrar quem era o pedófilo em questão ali, o pornógrafo infantil, e ele foi investigar a vida de cada um. E aí encontrou um dos moradores lá desse prédio, que era um cara de TI. Era um cara de informática. Então a gente deduziu, já que ele é de TI, então ele é um pedófilo. E a acusação se deu nesse sentido. Nós temos apenas 1 minuto e 50 para encerrar essa live, cara. Cara, só fazer uma observação. A minha visão do Marco Civil. A polícia não pode requerer diretamente. Vamos reabrir aí, só para encerrar essas perguntas. Se terminar essa live agora, a gente reabre só para mais alguns minutos? Pode ser? Pode continuar aí, pode continuar. Milagre. A polícia não pode requerer registros de acesso à aplicação sem ordem judicial. Se eu estou falando de uma rede, de um WhatsApp, de um Facebook, de um Instagram, aqueles que pelo artigo 15 do Marco Civil, eles devem ser custodiados 6 meses, a polícia diligencia o juiz. A partir dos registros de acesso à aplicação, a minha visão é que a polícia pode requerer diretamente dados cadastrais. Mas quando ela já tem os registros de acesso à aplicação, quais são? Data, hora, IP e fuso horário. Se ela não tem, ela diligencia o juiz. E a partir desses registros de acesso à aplicação, identificando o provedor de acesso, ela pode requerer administrativamente os dados cadastrais. Somente nessa situação é que a polícia pode requerer. Não pode virar para uma rede social sem uma ordem judicial e pedir a exposição de registros de um perfil específico sem diligenciar em juízo, porque isso fere uma série de garantias do investigado e essa prova pode ser anulada futuramente. Beleza. É assim, tem lá no Marco Civil, até quando remete ao provedor, que ele trata bem que é exclusivamente, judicialmente, esses dados aqui, né? Muitas perguntas aqui, por isso que é importante fazer pergunta na caixinha de perguntas, porque a gente consegue ler depois que essa live terminar em 5, 4, 3, 2, 1. A gente vai reabrir aqui a live. É melhor ele refazer o documento para deixar mais claro, pois pode correr risco de um outro magistrado entender. Wagner Prado está falando isso aqui. Perfeito.
Sempre que eu tenho dúvidas sobre o meu proceder no mandado, eu volto até o juiz diretamente e busco um entendimento e solicito a ele que refaça, que esclareça. Em alguns casos eu sou atendido, em outros casos o juiz entende que está claro e eu tenho ali um ajuste com ele. Normalmente, quando as partes já estão cientes, não é uma medida inaudita altera pars, né? Não é uma busca e apreensão, não é uma produção antecipada de provas, não é uma tela de urgência, onde só uma parte está ciente. Quando as partes já estão cientes que estão diante de um problema judicial que envolve informática, eu convoco elas, faço uma reunião de entendimento e a gente ajusta a metodologia e, eventualmente, assinamos uma ata e, eventualmente, as dúvidas que não ficaram claras no mandado judicial, eu encorajo os advogados das partes a questionarem em juízo. Então, os advogados ficam livres para buscar o esclarecimento e eu tenho uma ata de que a metodologia foi acordada entre as partes. Exemplo, uma perícia, nós estamos fazendo uma perícia do sistema de bilhetagem de uma cidade. A gente está falando algo em torno de 60 milhões de registros retroativos. Eu vou periciar os 60 milhões de registros que foram recuperados? Não. Eu chamei as empresas e nós definimos um plano amostral. Você se dá satisfeito por quantos registros? E aí a gente ajusta isso em ata. Outro exemplo, a gente está num processo de bypass, um processo envolvendo SIM-box. O camarada, para contornar ligações telefônicas, ele contrata uma SIM-box, uma chipeira, e a partir daí ele faz ligação internacional, pagando uma local, internacional. E as operadoras têm perícia digital, as operadoras têm antifraude muito poderoso. A operadora monitora o cara durante 2 anos, um belo dia corta a linha, ele vai questionar por que vem o processo da operadora, 500, 600, 700 mil reais. Vamos pedir os dados das ERBs, vamos pedir os dados de e-mails e os dados dos CDRs, né, os Call Detail Records. Eles vêm lá, apresentam 2 milhões de registros. Você vai periciar os 2 milhões de registros? Não. Então você ajusta a metodologia com as partes. Façam isso. Não dá para você fazer tudo, é impossível. Então você acorda previamente, assina, e o que não estiver claro no ato do juiz, você é perito do juiz. Você vai lá no gabinete, com licença e excelência, sou seu perito, vou cumprir essa medida. O que você quer dizer aqui? Eu posso apreender? Eu posso levar? Eu posso começar a analisar lá ou não? É só para estimar. E aí você vai agir estritamente no que o juiz determinou. Lembrando que o juiz ele segue o Código de Processo Penal. Toda busca e apreensão ela tem que se dar de modo menos gravoso a quem está sofrendo a busca. Quantos casos você apreendeu de busca e apreensão? Eu não faço perícia policial. Eu, 10%. Os outros 90% eu constato, duplico e coloco a própria parte de depositária. Se ela alterar a evidência, ela é responsabilizada porque ela assinou o hash da evidência. E assim funciona. Eu não posso inviabilizar a atividade da empresa. Eu tenho que cumprir a busca de uma forma que ofenda minimamente aquele que está sofrendo a busca. Quem já sofreu uma busca e apreensão sabe do que eu estou falando. Muito bom. É isso aí. Aqui tem uma pergunta aqui. Gostaria da sua opinião sobre prova digital, blockchain, Verifact e outro. Tu já conhece o projeto chamado Verifact, Milagre? Cara, eu já ouvi falar, sim. Já ouvi falar. O pessoal de Lautec, né? Que autentica na Block, né? Isso. O que eu acho? Entendeu? O que eu acho? Bom, basicamente, eu acompanhei muito o início do Original My, que é de um amigo meu, do Edilson. Inclusive, eu tenho artigo publicado em revista científica sobre a avaliação da plataforma. Hoje, a blockchain ela reúne elementos poderosos. O primeiro elemento dela é a robustez, a distribuição. Tem gente que fala descentralização, é mais que descentralização. A irreversibilidade e a imutabilidade. Para que você altere algo na blockchain, você precisaria de mais de 50% de todos os nodes, todos os peers concordando, o que numa blockchain pública é muito difícil. Numa blockchain permissionada, privada, você até consegue. A gente tem até um projeto de blockchain gravável, acredito que da Century. Ela reúne elementos de autenticidade tão poderosos e até mais poderosos que uma ata notarial. Hoje, eu já tenho contratação sistêmica por via de telas. Hoje eu contrato um telefone, uma NET por via telefônica. Eu já tenho contratações online, inclusive o STJ está reconhecendo a executividade de um contrato eletrônico, algo que eu não poderia imaginar 5 anos atrás. Se você pergunta, se algum advogado estiver lendo isso, ele vai me xingar, falar que eu estou falando bobagem, porque tem o princípio da cartolaridade. Eu vou te mostrar julgado.
ok? A blockchain reúne todos esses elementos. Qual que é o único problema da blockchain? Revogar alguns artigos do Código Civil, ok? Quando a gente tiver força para revogar alguns artigos do Código Civil que ainda dispõe por lei que alguns atos precisam do cartório, do reconhecimento, ele está válido. Para contratos, perfeitamente válido. Se você for hoje no site da blockchain, ele inclusive te dá, aliás, no site da Original My, ele ainda te dá um padrão de cláusula para você colocar no contrato online, onde as partes reconhecem a blockchain. Agente capaz, objeto lícito, forma não defesa em lei, esse contrato tem validade. Para a Verifact, eu acho fantástico o trabalho deles. Eu vejo que o trabalho deles é mais no registro de provas e a alta volatilidade hoje de redes sociais. Hoje nós não temos um webcache decente. Ah, você já foi lá no Web Archive? Meu, eu já até parei de passar o Web Archive para os meus alunos. Eu queria um Web Archive de postagem de Facebook. Aí já ser útil. De postagem de Instagram. E o que eles se propõem fazer é isso. Eles extraem não só um screenshot, uma prova que pode ser impugnada em um incidente de falsidade, mas eles extraem o HTML, eles geram hash, eles extraem metadados, eles custodiam numa plataforma imutável, indelével, e pontos testemunham isso. Então, isso tem total validade. Eu tenho recomendado fortemente para alguns clientes que substituam o cartório pelas atas eletrônicas dessas Lautechs que estão se propondo a fazer isso. Eu não vejo nenhum problema legal de aceitação, até porque todos os meios legais e moralmente legítimos, está no Código de Processo Civil, são aptos a provar um fato. E se alguém quiser impugnar um incidente de falsidade de uma prova como o Verifact ou Original My, vai ter um problema sério com isso, porque eles vão apresentar uma série de metadados de servidor de registro que, para um magistrado, vão ser suficientes para comprovar que aquilo efetivamente existiu. Exatamente. E aí você tem que ter muito cuidado de você não apresentar uma teoria sem um mínimo de comprovação. Né? Exatamente. A gente pode entrar em denunciação caluniosa no meio do caminho, pode, né? E por aí vai. Né? Marcos Alexandre, ponto Adoc, ele fala aqui, trabalha um projeto inovador para obtenção da senha de dispositivos e redes sociais. Esse projeto inclui em submeter o indivíduo a um exame não invasivo. Pergunto. Bem, assim, um pentest sem autorização tácita ou explícita, no mínimo vai ser um 54A, né? Olha só, isso é dado pessoal. Eu preciso trabalhar para vocês aqui que a segurança da informação ela foi muito enaltecida na GDPR. O pentest hoje é boa prática, é medida técnica que comprova que você está submetendo as suas ferramentas a uma avaliação para cumprir, auxilia a cumprir a norma de proteção de dados. Agora, coletar senha é critério... Mas aí ele continua a pergunta em seguida. Ele faz isso. Aí ele pergunta, na verdade. Ele fala, contextualiza, ele pergunta: submeter o indivíduo a este exame seria legal, levando em consideração o artigo 5º da Constituição? O artigo 5º ele tem muitos incisos, mas eu acredito que você está falando do 11 e do 12, da privacidade. Bom, há necessidade de um consentimento. Eu não sei qual é a finalidade da sua aplicação. Se você está fazendo isso com uma finalidade de pesquisa, educacional, com consentimento de um grupo pré-determinado, eu não vejo problema. A Lei Carolina Dickmann, ela trabalha muito a questão da finalidade. Qual é a intenção sua de pegar essas senhas? Né? Então, a Lei 12.737 de 2012, que é outro livro de cabeceira aí de quem trabalha na área. Né? Então, é preciso avaliar qual é a finalidade. Se as pessoas estão cedendo senhas de forma espontânea ou insciente, quando o aplicativo distrai a atenção, e elas não estão cientes, você pode ter um problema sério em relação a isso, ok? Um ativo digital pode ser invadido, um ativo digital também pode ser invadido por equiparação a um ativo físico, isso já é julgado de interpretação da lei, e eu não sei qual é a metodologia, se é interceptação, se é SNIP, se é estelionato. Ele está trazendo uma analogia que, no meu ver, complica ainda mais. Ele disse, caso não seja legal, gostaria de comparar com um exame de DNA, que é invasivo e o sujeito tem que realizar por órgão judicial. Isso é outro problema. Também o sujeito tem que realizar, não. Não tem. Nemo tenetur se detegere, né? Com ordem,
somente diante de uma defesa de interesse vital, de uma função pública, de uma ordem judicial. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Nós temos um princípio que é o princípio da legalidade. É lógico que se alguém é acusado de um delito, está sofrendo um processo criminal e existe uma ordem judicial, ok. Agora, a sua aplicação, ela pode, eu não conheço ela, ser útil diante de uma ordem judicial. Transparência. Existe um princípio de computação forense que é o princípio da licitude dos meios. Software pirata, Trojan para investigar indiciado, isso vai se voltar contra você. Existe outro princípio que é o princípio do fruto das árvores envenenadas. Você mandou um Trojan para o cara, uma página, um cybersquatting de Instagram, um fake, ele acessou e tudo que você coletou aí, amanhã vai ser questionado como você coletou. Quando você for mostrar isso, o advogado invalida. É o princípio do fruto das árvores envenenadas. Toda a sequência de prova que poderia ser útil não vale mais. Então, eu não sei qual é a sua finalidade. Se for educacional, pesquisa, ótimo, com pessoas que estão cientes. Soltar isso e deixar as pessoas se infectarem ou fornecerem suas senhas, você pode ter um problema em relação a esse tratamento, né? Precisaria de mais detalhes, não dá para a gente entender aqui. Pois é, Tiago aqui pergunta aqui, os arquivos recuperados por data carving têm valor em juízo? Cara, na maioria dos casos, os arquivos recuperados com data carving vêm sendo considerados. Eles passaram pelo disco. Os advogados trabalham com um fato típico, o princípio da tipicidade. Ou seja, a legislação trabalha o verbo armazenar. E agora, quando eu não tenho mais nada na camada de sistema de arquivos, na camada do usuário, não é na camada lógica, de inode, de MFT, nem de bytes lineares, em tese não haveria o armazenamento. Essa é a tese dos advogados de defesa. É a tese que eu trabalho? Não, a tese dos advogados de defesa. Depende do crime, né? De que crime se investiga aí, né? Judicialmente, os juízes entendem que se você documentou o processo de recuperação e esse processo é capaz de comprovar de que as imagens estavam armazenadas, há a caracterização do delito. Mas é uma tese muito discutida hoje. Se você pegar os processos em que não existia conteúdo e eles foram recuperados a partir de carving, é sempre essa discussão que se instaura, jurisprudência majoritária condenando, ok? Mas nós temos outros problemas, né? Por exemplo, assim, quando geralmente data carving, ele vem sem metadado extrínseco da NFT. Então você não tem data de criação, você não tem data de criação, você não tem data de modificação. Então você não consegue pegar aquele arquivo e colocar numa timeline, né? Numa linha do tempo que conta a história daquilo ali. Vamos supor que o crime em questão que ele está investigando é de pornografia infantil. Se eu tenho um data carving, um arquivo que foi feito data carving, eu questiono a materialidade. Vamos lá. A materialidade remete-se ao crime de armazenamento, né? O crime de posse, né? Tipo, não estava armazenado. Cara, não estava armazenado. Ah, esteve um dia. Beleza. Então vamos discutir agora a autoria. Quando? Né? A autoria. Quem foi que armazenou? Não sei, eu não tenho nem a timeline daquilo ali. Eu não tenho CID de algo, não tenho nada. Lembrando que se eu estou trabalhando com carving, eu posso falar de N formatações passadas. Sim. Esse equipamento pode não ser meu, né? Exatamente. Então, o que é muito comum. Muito comum você comprar um notebook novo e ele vir com HD que pertenceu a alguém. É muito comum isso. Sim. Nós temos um caso aqui bem interessante, Marcos. Eu não vou nem citar nomes, mas o camarada comprou um celular com chip e o chip veio com pornografia. O chip da loja. Então, para você ter uma ideia de fábrica, isso é uma situação real, né? Ele está processando a operadora e a fabricante do chip. Então, você imagina nesse caso de carving, se eu estivesse trabalhando uma formatação lógica, algo simples, carving é conteúdo que passou pelo disco. Se não teve sobrescrição adequada, ele pode persistir. A gente analisa mapa de persistência em computação forense. É uma das análises nossas. E isso pode gerar uma discussão tremenda. Então, o que se espera de um advogado que está assistindo a nossa live é que esteja assessorado por uma assistência técnica que possa fazer esses questionamentos. A gente já teve casos aqui do cara usar o PCI File Recovery lá, ou casos na audiência em que
o perito oficial não lembrava. Eu não lembro agora qual foi a técnica que eu usei. Eu não lembro agora qual foi o programa que eu usei. Excelência, eu quero que conste que o perito não lembra como ele chegou nesse arquivo. Nasceu na árvore, nasceu na árvore essa evidência. Velho, não dá. Assim, agora, quando eu estou, por exemplo, fazendo investigação de espionagem industrial, aí eu acho válido data carving. Mas é porque existe um corpo de provas, né? Existe um corpo de provas. Então, vamos lá. Eu tenho lá o computador de origem onde tinha um arquivo. Aí eu consigo provar que o teu pendrive, esse que tem um número de série, que só tu tem, conectou nessa máquina. Eu não consegui provar exatamente que tu copiou para o pendrive. Por quê? Porque tu fez um Ctrl+C, Ctrl+V, o operação passou pela memória RAM, o vestígio foi-se embora. Eu consigo até ter o shellbag de que tu acessou aquela pasta num segundo antes de você ter conectado o pendrive. Então, existe um monte de prova circunstancial de que de repente você copiou. Aí eu consigo sensibilizar o juiz de aprender esse teu pendrive. Compara, mesmo número de série. Olha que o teu pendrive não tem um arquivo lá. Faça data carving no teu pendrive. O arquivo aparece. Aí tu vem dizendo que, olha, não prova nada. Mas, pelo amor de Deus, né? Para esse caso concreto aí, não tem o que se discutir. Entendeu? Normalmente o criminoso hoje ele não tem um conhecimento tão básico assim. Então ele sabe que ele só vai deixar rastro se ele abrir algo do pendrive, né? Se ele copiar ou se ele mover para o pendrive, o máximo que nós vamos comparar num RIP de registro, analisando, é comparar data, conexão, data de alteração dos metadados do arquivo, e correlacionando eu chego muito próximo, mas eu nunca vou concluir no laudo copiou, né? Eu acho que é muito importante você saber narrar exatamente até onde você pode chegar, como você bem colocou, Marcos. Eu sei que esse pendrive foi conectado no mesmo horário em que o metadado de modif foi realizado. Para mim, é cópia, copiou. Eu vou colocar isso no laudo? Não, de jeito nenhum. Porque amanhã o assistente vai pedir para eu reproduzir e aí eu vou ter um problema. Tem um colega que falou que até tem uma ação. Eu, inclusive, já tive sorte uma vez, o indivíduo abriu o arquivo, era um arquivo de hoje, ele abriu o arquivo de hoje, aí ele botou salvar como pro pendrive. Aí já é. Aí tá lá no meu ntuser.dat, tá uma delícia lá. NT-User. Copia inteiro o DAT. Né? Então dá vontade até de botar no laudo meritíssimo, tive uma puta de uma sorte, esse cara me ajudou muito na investigação e tal. Mas assim, percebe a forma mais difícil que hoje a gente tem para um vazamento de informação é quando o infeliz tira uma foto da tela. Aí já era. Né? Fora isso, senhores, a gente sempre vai ter vestígios para analisar. Tem um colega que falou que tem até ação aqui para caso de chip que já vem com conteúdo. Isso aqui está muito comum aqui. Passou no chat aqui, eu acho fantástico isso. Tá aproveitando. E tem muitos advogados que já estão entrando com isso, né? com procedimentos nesses casos, que é assim como o chip swap, né? Que virou a febre esse ano, a clonagem de chip, a ativação e a partir daí pedir resgate, pedir empréstimo, é algo que tem acontecido e cada vez mais vai demandar perícias judiciais. O Hector está trazendo aqui, no caso de app que escutam nossos dispositivos e jogam propaganda, se caracteriza com abuso de privacidade? Caracteriza a partir do momento em que a Lei de Proteção de Dados ela exige agora que os dados pessoais sejam tratados para as finalidades pelos quais foram coletados. Existe no artigo 7º as premissas, as hipóteses que eu posso tratar dados, e uma delas é o consentimento. Então, quando eu forneci meus dados por aplicativo, provavelmente eu forneci o consentimento para usar o aplicativo. Não tem consentimento em relação à escuta. O consentimento ele tem que ser livre, de liberdade, não pode ser condicionado, inequívoco, provado, expresso, não pode ser um ato de omissão, explícito e, principalmente, em caso de dado sensível, ele tem que ser destacado. Se você não atendeu a isso, você nunca consentiu com isso, isso é uma escuta não autorizada. Então, existe aí uma série de implicações legais em relação a esse tipo de monitoramento. Não só de dados pessoais, mas de toda a sua intimidade e a sua privacidade sendo copiada e gerando arquivos para eles. Agora, é questão de prova.
alguém pode contratá-lo para fazer uma análise do equipamento, identificar esse malware ou identificar esse procedimento anômalo e, a partir daí, buscar a reparação. Vai crescer muito a perícia informática por conta da Lei 13.709, a LGPD, que foi prorrogada para janeiro. Isso que eu ia perguntar para ti. O Senado agora aprovou para agosto de 2021, provavelmente vai passar para a Câmara ainda, e o presidente sancionar, mas acredito que vai acontecer isso. E eu te pergunto, duas coisas aí. Tem muita pergunta relacionada à LGPD, eu perdi algumas perguntas aqui para poder fazer, mas eu vou me lembrar de algumas e passei. Eu não me lembro de quem foi que fez as perguntas e tal. Que tipo de trabalho vai surgir aí graças a essa LGPD e que tipo de preparo o profissional tem que ter para atuar aí à luz dessa lei e ajudar quem precisa, né, relacionado a isso? Alguém perguntou a formação aí, dupla, minha, passou. Eu sou analista de sistemas e advogado, tá? Fiz análise, fiz direito, trabalhei como programador de banco, trabalhei como programador da Previdência, posteriormente fiz direito, me especializei em TI, e meu mestrado e doutorado é na área de dados e informação, e na Unesp, que é ciência de dados. Campo de trabalho do perito na área de dados. Meus amigos, vai ser imenso. Primeiro que a segurança da informação, ela deixa de ser uma boa prática, ela é um princípio. Existe lá o 6º princípio na GDPR, princípio da segurança, né? Isso é muito sério, porque implica em várias medidas técnicas e organizativas para proteger sistemas. Dentre eles, o pen test é uma das medidas técnicas. Criptografia, pseudonimização. A perícia ela vai atuar na controvérsia. Imagine um titular que fala que não consentiu e a empresa fala que teve o consentimento. É uma questão técnica, vai para juízo. Quem que o juiz vai nomear? Um perito. Laudar consentimentos. É uma dos focos hoje aqui. Existem vários Consent Managed Systems que já estão sendo gerados. Isso vai ter muito problema. Vamos falar na fase de plano de impacto. A empresa diz que fez um plano de impacto e adotou medidas. A parte contrária diz que não adotou as medidas para mitigar o risco, por isso ela foi vítima. Opa, temos uma controvérsia técnica. Quem vai ser nomeado? Um perito. Vamos avaliar se ela adotou medidas técnicas, considerando o contexto, a altura. Vamos para a fase de violação de dados, data leaks, data breaches. Toda violação de dados, ela precisa ser documentada. Primeiro eu vou mitigar os impactos, reduzir os impactos. Depois eu vou avaliar os dados comprometidos. Depois eu vou levar isso para o DPO e o DPO ele tem a caneta para dizer se a gente notifica ou não a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou se a gente comunica os titulares. Ele vai dizer isso porque ele é o especialista, o Data Protection Officer? Não. Ele vai chamar um perito e vai falar: houve comprometimento de dados pessoais ou não? Existiam medidas de segurança técnicas que vão impedir o acesso aos dados pessoais ou não? Quem que vai trazer isso para ele? Um perito. E aí, com base num laudo pericial, ele vai avaliar e falar para a diretoria: não vamos notificar, porque não há comprometimento de dados pessoais. Olha o risco, olha a responsabilidade. Ou ele vai virar e falar: não, notifica agora, vazou dados de cartão, não tinha criptografia, eu tenho um laudo técnico aqui. Então, só para lembrar, eu poderia ficar falando aqui, viu, Marcos? Mas só para lembrar 3 ou 4 pontos onde a perícia informática, coloquem aí um /dados, ela vai ser cada vez mais essencial, tanto na fase preventiva, quanto quando a batata já assou, quando eu tenho uma violação de segurança que implique uma violação de dados pessoais. Então, não há dúvida que assim como cresceu o campo de trabalho para os profissionais de compliance, assim como cresceu o campo de trabalho para os profissionais de SI, assim como cresceu o campo de trabalho para os advogados, nós temos aí advogados agora, vários advogados falando sobre DPO, Protection Officers e assim por diante. A perícia é uma área que ninguém fala, mas ela continua e vai ser cada vez mais essencial. Inclusive, agora, em relação à perícia, tem esse pacote anticrimes agora, que o Moro conseguiu aprovar e tudo. Me parece que ele está exigindo ainda mais das partes a produção de prova. Então, aí, gera uma demanda muito maior, que a gente se parece mais um pouco com a forma de processar nos Estados Unidos, né? Então, existe uma atuação mais ativa das partes na produção de prova, e muito mais demanda para perito aí. Falou tudo. Eu vou dar um exemplo. A gente atuou num caso recente aqui de data leak. O que é data leak? A gente tem fake news e agora a gente tem falsos vazamentos de dados.
E a empresa estava sendo vítima de um vazamento de dados que não era dela. Então, a empresa chegou a declarar, informou, só que os stakeholders não acreditaram. A mídia não acreditou. Foi preciso fazer um laudo de dados analisando para demonstrar que aquilo não era dela, ela não tinha dado, ela não houve o comprometimento. Outra perícia que vai ser essencial, culpa exclusiva do titular, culpa exclusiva da vítima. Ora, você teve vazamento de dados? Teve, mas eu implementei mesmo. O artigo 42 ou 43 da LGPD fala que você só não será responsabilizado quando demonstrar que não houve comprometimento aos dados pessoais ou quando não concorreu. Como que eu tiro a minha responsabilidade e passo para o titular? Perícia. Eu vou mostrar que não adianta nada eu ter checkpoint aqui, Fortinet, Pentester, se o cara lá negligencia com suas credenciais de acesso. Mais uma vez, a perícia é fundamental. E respondendo a Kátia, web scraping. Web scraping pode ser considerado tratamento irregular. Tratamento irregular não é só aquele que não segue consentimento, princípios, mas aquele que burla as finalidades ou quando o controlador não conhece. Quando eu estou fazendo um web scraping, via de regra, o controlador dos dados não sabe o que você está fazendo. Você não tem uma permissão web service, uma API. E, normalmente, ele vai perceber isso quando ele olhar os logs dele, porque ele vai perceber que há um acesso descomunal de determinado IP. Isso já tem julgados que pode considerar um tratamento irregular. Você está consumindo uma informação de um meio não convencional. Nos Estados Unidos, isso é gravíssimo. Aqui, a pena é mais branda, já existem discussões cíveis, mas, para fins de lei de proteção de dados, esses serviços que fazem scrapping, eles podem ser considerados tratamento irregular se não houver aí respeito à legislação. A ideia é essa, é contornar um CAPTCHA, é contornar uma inexistência de uma API, normalmente indexando informações. Lembrando, não é porque o dado é anonimizado, normalmente o dado anonimizado ele sai da proteção da LGPD, mas ele continua sob a proteção de outras normas de privacidade lá fora. Porque o contexto pode, eventualmente, revelar algum dano. Isso na Europa, porque na Europa eu não tenho só GDPR, eu tenho aí Privacy Directive e outras normas. Então, eu aconselho, outra recomendação, se você vai fazer uma startup, vai fazer um negócio digital que envolve tratamento de dados, cujo controlador e o titular desconhecem, que você seja assessorado por um laudo técnico. Então, o perito hoje ele é chamado para auxiliar na análise de impacto. Chega lá para o DPO, olha, eu estou fazendo web scraping do site do Detran, estou pegando as multas do cara, pego os pontos do cara, aí eu busco o cara no Facebook, descubro o perfil dele e faço uma propaganda para ele recorrer da multa. Vai chegar para o DPO vai falar, qual que é a violação que eu tenho aqui? Vamos trabalhar com um profissional que vai analisar essa metodologia e indicar quais são os riscos. Então, também, nós teremos uma demanda maior nesse aspecto. O curso do IPOG, a gente criou o curso do IPOG, a MBA em Segurança da Informação e Perícia Digital, para trabalhar em cima desses dois pilares o tempo todo, para preparar o profissional para atuar muito bem com a LGPD, né? Porque tem toda a parte de compliance, tem toda a parte legal e tem toda a parte investigativa, como também tem aquela parte de tentar prevenir isso também. Então, assim, tipo, a primeira coisa que eu pensei quando eu fui construir o projeto era isso daí, né? Era isso daí. Tanto que uma das primeiras disciplinas que serão ministradas aí, ministrada pelo professor José Antônio Milagre, focando muito aí na LGPD, para o cara ficar aí atenadíssimo o tempo todo, de tentar evitar que o problema aconteça, como também saber como reagir ao problema quando ocorrer, porque eu sei que vai ocorrer, né? A gente nunca vai imaginar que não vai acontecer um incidente de segurança da informação, porque isso aí é utópico, acontece e vai sempre acontecer. Charles, ele faz uma pergunta aqui bem interessante, bem polêmica, que eu vou adorar também fazer segunda-feira. Vou fazer para ti, eu vou levar segunda-feira, quinta-feira para o Seedle. Spencer Todd Seedle vai estar com a gente aqui quinta-feira. Viu, Milagre? E eu adoro discutir com ele o penal informático. Em casos de crimes que estão ocorrendo em tempo real na internet, o que eles chamam de estupro virtual,
Há alguma forma da polícia, o próprio perito, conseguir os dados do sujeito antes que ele suma com as evidências? Primeira coisa que eu quero te perguntar, na verdade, é o que tu acha do conceito de estupro virtual? Cara, eu acho, primeiro que a gente tem pelo menos 3 projetos de lei nesse sentido. E recentemente nós tivemos os primeiros julgados que aplicaram a Lei Maria da Penha a casos de constrangimento sexual pela internet. E o que nós denominamos na doutrina de estupro virtual. 2 posições. A posição A, advogados, um absurdo. Deixa eu só abrir um parênteses aí interessante, que eu acho isso importante. Essa alteração do artigo 7º da Lei Maria da Penha, colocando como um dos casos de violência a divulgação da intimidade na internet, ele foi conhecido como projeto de lei Rose Leonel. Rose Leonel é uma jornalista que criou a ONG Marias da internet, depois de sofrer aí com esse porno revenge, né, vingança pornô, que antigamente era enquadrado como difamação, e aí de lá para cá, hoje, no final do ano passado, muito recente ainda, ela é ano retrasado já, ainda muito recente, temos o 218C e agora temos a alteração da Lei Maria da Penha. Nós da PECOF abraçamos essa causa, tanto que estive com a Rose Leonel lá em Brasília, lá, e a gente defendeu esse projeto de lei lá com os senadores, e eu tive, sabe, eu tenho muita alegria em dizer que a PECOF, juntamente com a ONG Marias da Internet, a gente pôde contribuir um pouquinho para que isso fosse possível. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas já sendo condenadas em cima disso daí, né? Em cima desse negócio. É um trabalho aí que, como a PECOF filantropicamente, faz um trabalho pericial para essas vítimas que procuram tanto a PECOF como a ONG Marias da Internet. Mas continua aí, Milagre. É isso, eu acho fantástico. Isso, você veja como é interessante a mutação social. Isso começou de decisões judiciais e que entenderam que a prática de ato libidinoso, mesmo sem o contato físico com a vítima, excederia o assédio e caracterizaria o estupro virtual. Então, nós tivemos decisões aqui em São Paulo, tivemos decisões no Sul e recentemente tivemos essa alteração. Eu acho excelente o trabalho de vocês e existem outras iniciativas que nós temos que encampar. Uma nós estamos acompanhando de perto, inclusive, salvo engano, é do deputado Domingos Neto. Ele cita a gente na justificativa, que é tornar a pornografia infantil um crime hediondo, né? Preciso só checar isso, que é algo que não cabe na minha mentalidade. Domingos Neto é cearense, viu? Domingos Neto é cearense. Fantástico. Então, um trabalho muito bacana. Eu acho que nós precisamos renovar a nossa Câmara e o nosso Congresso com pessoas focadas nesse tema, como nós temos nos Estados Unidos. E o Domingos Neto ele tem feito um trabalho bem legal com crimes informáticos. Eu tenho acompanhado bastante ele nesse sentido. Então, eu acho fantástico. A gente tem que evoluir. As relações são online e essa prova do estupro virtual ela é muito simples de ser produzida. Ela é prova técnica, simplificada. E isso vem facilitar as mulheres que hoje estão sofrendo violências nesse ambiente. Então, eu concordo também e parabenizo a iniciativa. Levando em conta a proteção, a lei de proteção de dados, o que vocês pensam sobre... isso você já respondeu. Muitas perguntas aqui. Eu vou priorizar a galera que está colocando aqui no canal de perguntas, porque fica mais fácil de trazer. Quais revistas e repositórios podemos encontrar sobre direito digital e perícia digital? Muito boa pergunta. RC Perito Digital. Fonte de conhecimento, indique aí. Os seus livros? Olha, não, de maneira alguma. Tem muita gente bacana produzindo bastante conteúdo no Brasil, inclusive o seu manual é fantástico, a gente adota ele. E adotamos mesmo, né? Eu acho que é uma referência na área de perícia e cobre várias áreas, desde o seu manual, desde análise de malware, né, até análise de redes, análise web, perícia em mobile.
Lá fora eu tenho focado muito meu... Eu sou um fã do Rob Lee, né? Enfim, fiz Sans e o material da Sans eu acho fantástico. Acompanho também o material do Nishi. Eogan Casey é outro autor americano que eu gosto muito. E uma pessoa que eu queria recomendar para vocês, que é uma pesquisadora, e ela tem um núcleo de computação forense, faz um trabalho fantástico, artigos muito bons. Ela sempre está trazendo... Para você ter uma ideia, nós estamos falando de IVE Forensics, perícias em veículos não tripulados. Hoje você pega um Volvo aí, cara, e você faz uma perícia, e não é um firmwarezinho no Volvo, não. Você tem uma série de evidências. E existem propostas de uma plataforma forense que grava dados do carro na blockchain, para que amanhã, diante de um crash, de um acidente, os peritos vão lá na blockchain e vão dizer o que aconteceu com aquele acidente. Então, eu queria indicar Nicole Bibi. Nicole Bibi, se Deus quiser, é um sonho meu, ainda vou trazê-la no Brasil. E ela tem uma linha de pesquisa muito bacana, tem trabalhado a questão da internet das coisas e a forense, que é um pouco a área que eu tenho trabalhado. Então, Rob Lee, Eogan Casey, Nicole Bibi, buscar literatura internacional. Infelizmente, profundidade você vai encontrar em literaturas de fora. A gente tem muita produção científica na Índia, o pessoal da China, enfim, trazendo aí plataformas plataformas, boas práticas, que você pode pegar aquele artigo e desenvolver um protótipo ou derivar. Então, eu lembro que eu fiz um artigo sobre Forense em Cloud com o professor Marcelo Caiado, que é instrutor oficial da SANS em Brasília, do Ministério Público. E o pessoal de fora, da China, dos Estados Unidos, fez esse contato, querendo entender mais. Eu acho que é isso. Vocês que estão aqui, submetam artigos, não só aí para o Coforense, que é fantástico, mas faz o artigo, traduz, submete lá fora. Eu acho que o Brasil tem muito para produzir na computação forense, produz pouco ainda, mas a gente tem muito que produzir. Começar a publicar lá fora, começar a gerar essa identidade de um país que está preocupado com essa área da investigação digital, porque sabe, amanhã com a internet das coisas, veículo não tripulado, drone, nós teremos conflitos, e esses conflitos vão demandar respostas. E ninguém mais preparado que o profissional de computação forense para fazer essas análises. Sim, muito bom, muito bom. Rafael também tinha feito outra pergunta aqui, que eu vou trazer. A outra dúvida no contexto ainda lá da cadeia de custódia todos nós carregamos informações pessoais ou até sensíveis em nossos dispositivos. Quando o perito recebe o smartphone, ele provavelmente terá acesso a alguns conteúdos que são pessoais para o cliente. Caso tais informações tenham sido roubadas de alguma forma, em virtude de algum elemento anterior à perícia, de que forma o perito pode se proteger juridicamente caso, após a perícia, tais informações sejam vazadas e o cliente resolva desconfiar e processar o perito, alegando que ele teve acesso a tais informações? Bem, isso em curto e grosso, Rafael, cara, quem acusa é que tem que provar, né? Não é não? Penso exatamente igual. Por isso que você deve, antes de ser um operador de ferramentas, analisar leis, processos, procedimentos, metodologias. Se você amparou sua perícia em um processo, metodologia adequada, dificilmente alguém vai questionar isso. Porque você vai ter elementos que garantem a robustez, a confidencialidade. Não, ele está dizendo aqui que é o seguinte, tu teve acesso à informação, e depois aquela informação vazou aí no mundo. Aí alguém vai processar por isso. Velho, não é suficiente. Não é suficiente. Tá, eu tive acesso à informação, beleza, não é suficiente. Não é nem circunstancial isso. Sim. Entendeu? Tem que assim, ok, tem dolo, tem intenção. Qual é a minha intenção? Começa lá assim, qual seria a minha intenção de fazer isso? Já começa por isso. Entendeu? Perfeito. Assim, não Perfeito. Pelo amor de Deus. E outro ponto. Limite-se à informação do mandado. Se a perícia é para identificar Adobe, você não vai atrás de Microsoft, ok? Se a perícia é para identificar dados do disco, especificamente fazer o carving ou recuperar, você não vai levar o PST do cara inteiro. Eu já vi casos de perícias inteiras descredenciadas, porque o perito falou, lamentavelmente, o expert do juízo excedeu, coletando e-mail, tendo acesso a outras informações, restitua, substitua, nova perícia,
Isso não é bom para ambas as partes. Então, você quer garantir que essas coisas não aconteçam? Sabe o princípio da minimização que nós estamos falando hoje na Lei de Proteção de Dados? Adote no seu trabalho. Sim. Você vai coletar somente o Limite-se necessário ao que for requisitado. ao necessário. Perfeito. Exatamente. Rock VIX. Aliás, existe uma exceção aí, me permitiu. Eu vou fazer essa pergunta, depois eu vou voltar para essa questão aqui, que você vai concordar comigo, talvez, nessa exceção. Quando vai ter início MBA no IPOG, Rock VIX, cara, depende do teu estado. O IPOG é no Brasil todo. Então, verifica aí no teu estado quando é que vai começar, porque tem aí vários, tem junho, julho, agosto, setembro, tem vários meses aí. Mas, Milagre, o que eu digo para meus alunos? É o seguinte, eu fui lá, estou fazendo uma investigação de um caso específico. Eu estou olhando a máquina do cara. Eu encontrei uma outra coisa que não tem nada a ver com o caso que se investiga. Eu vou trazer à luz do juiz somente, na minha concepção, para não correr o risco de alguém vir me perturbar porque eu excedi ao que foi contratado, somente se eu estiver encontrando algum crime que seja de ação pública incondicionada à representação. Né? Se eu encontro evidências que culminam em uma ação pública incondicionada à representação, eu tenho obrigação de apresentar isso. Eu sou testemunho de um crime, entendeu? Naquilo ali. E aí eu trago à luz ao juiz sobre aquilo ali. Eu estou aqui investigando sobre o roubo de informações da empresa e encontrei pornografia infantil. Eu acho importante trazer à luz o conhecimento do senhor para o senhor fazer o que o senhor bem quiser. Aí alguém diz assim, você está se prometendo não ser chamado. Não, porque eu sou cidadão e tenho a obrigação de apresentar um crime que eu tive conhecimento. Perfeito. Eu vou até avalizar a sua opinião com base... Isso não é uma opinião, isso é uma boa prática. O FBI tem um guideline de procedimentos forenses para todos que fazem perícias em informática no âmbito dele. E veio claramente na minha mente isso, porque a gente já passou por uma situação dessa natureza. Encontrou conteúdo incriminador outside the scope, ou seja, fora do escopo da perícia, pare e notifique a autoridade responsável. Ok? Não colete, não trate, pare e notifique a autoridade responsável. O que o professor Marcos colocou reflete um manual de boa prática, um chart de mapa do próprio FBI para as investigações de crimes cibernéticos. Muito bom. Aqui, ataque DDoS. Tem como registrar o primeiro PC ou o cérebro de onde começou? É Wellington Mess, né? Velho, o DDoS aí é uma botnet, né? Você tem que chegar na botnet vamos analisar, lá na República da Moldova. Ou analisar os zumbis, né? Analisar os zumbis, ou o Rust, que hospedou o código de disparo. Então, existem N formas e N variantes de ataque de negação de serviço. Dos mais simples ao mais sofisticados. Um que eu hospedo, pego uma lista de shells e hospedo um console nessa lista de shell, e a partir desse comprometimento de um servidor web eu ataco um servidor, e aí, com base nos IPs de ataque, eu vou identificar os zumbis, as shells comprometidas, os links, os sites comprometidos, e a partir daí buscar junto a eles. Existem ataques mais sofisticados, como o DOS as a Service, onde fica muito difícil, que é esse exemplo que o professor Marcos disse. Vai depender do contexto, vai depender do que existe. O primeiro ponto de partida aqui é o computador que sofreu. Então, é analisar log, registro, tentar identificar origem, procedência, e assim reconstruindo. Às vezes é possível, eu já vi. De identificar o handler. Eu já vi o server lá que está cometendo ataque, que está parasitando o pessoal, que está hospedado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem tratado com o Brasil, dá para fazer por carta rogatória, solicitar, então dá para chegar lá, entendeu? Então, às vezes é possível, não pode dizer que não é possível, às vezes é. Acontece que a galera que comete o ataque tem que estudar muito do direito para fazer antiforense também, e às vezes o cara vacila por causa disso, né? Não é um aspecto técnico, é um aspecto legal que permite ou que não permite, às vezes, ter acesso à informação. Tá certo?
Perfeito, perfeito. Lembrando, a tentativa pode caracterizar crime, né? O DOS, a Sim. interrupção, a perturbação telemática de serviços públicos, eles podem ser caracterizados aí como atividade criminosa, inclusive na área privada, quando a vítima é uma empresa, nós temos casos de equiparação a crime de dano, né? Então, o artigo 63 do Código Penal se aplica totalmente àquele que disparou E o DOS. 266 também, né? 266 também, né? 266 da Lei 12.737 e o 163 do Decreto-Lei 2848, Código Penal Brasileiro. Muito bom. Para publicar RCP Perito Digital e para publicar artigo no Brasil, como é que faz? Coforense. Quando a Coforense tiver com as inscrições abertas... Tem o ICOFIX, que eu publiquei, inclusive, um artigo ano passado, que é um evento lá do pessoal da Polícia Federal. Acho que é da Polícia Federal, né, Marcos? Salvo engano, né? É um evento bacana, que é da HTCIA, e também eles submetem para publicação. Tem a HTCIA, que é até do grande amigo meu, Paulo Quintiliano, né? Quintiliano, do presídio Paulo Capítulo Quintiliano, Brasil da sim, HTCIA. referência. E aí eu tenho aqui o Interforensics, que é encabeçado pela Associação de Peritos Criminais da Polícia Federal, né? do Brasil. Encabeçado, é um evento fantástico, um dos maiores eventos. Estive apresentando um trabalho no último Interforensics, foi em São Paulo. Foi muito bom. De peso lá, a Polícia Federal e a Interpol está lá dentro do evento grande, maravilhoso. Gostei demais de ir lá para esse evento e representar um pouquinho aí da perícia aqui de fora, né? Chamar aqui a perícia aqui de fora. Kenny Rogerson, sou formado em análise de sistemas, estou no segundo semestre de Direito. Quando posso iniciar o curso de perícia digital? Já é agora. Uma coisa não depende da outra, não é isso? Perfeito. Só um lembrete, o Código de Processo Civil de 73, ele trazia o nível universitário como uma exigência para ser perito. Eu não posso ter um perito com segundo grau, curso técnico. Em 2015, houve uma modificação no Código de Processo Civil que substituiu o nível universitário pela expressão formação acadêmica. Então, em 73 eu tinha nível universitário, não necessariamente na área, então eu tinha o problema aí de contador, fazendo perícia informática, administrador de empresas, corretor de imóveis, é muito comum em comarcas do interior. 2015 eu tenho uma mudança, e a lei tira o curso superior, mas coloca formação acadêmica na área. Então, isso é um ganho, à medida em que o juiz vai olhar o currículo e vai identificar se você é perito em informática, se você tem base de informática. Por outro lado, gera uma discussão sobre o formação acadêmica. O que seria o formação acadêmica? Seria curso superior? Seria especificamente curso técnico? O conceito de formação acadêmica, ele está ligado a um conjunto de titulações que você angaria durante a vida. Daí porque muito importante. Mas ele trata a palavra acadêmico, porque eu sei que isso aí é o artigo 156 do CPC, artigo 156. Ele fala que os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos no cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Aí, para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública e por aí vai. Por que foi retirado o termo nível superior? Porque a melhor forma de você estudar o 156 é você comparar com o CPC anterior. Aí você diz assim, com o CPC anterior. Ele fala no CPC anterior, tem nível superior, tem experiência e por aí vai. Agora ele fala sobre um profissional legalmente habilitado. Formação acadêmica. O legalmente habilitado, ele, para a TI, é um problema, porque não existe um legalmente habilitado na TI. Porque a gente não tem um conselho. Se a perícia for não é um conselho, civil, não é uma profissão regulamentada.
Exatamente, porque não tem. Então, já para a construção civil, quando eu falo legalmente habilitado, eu tenho que ter CREA. Para ter CREA, o cara tem que ter nível superior. Só que para o cara que faz, por que isso Exatamente. foi criado ali? Quando a gente foi, que às vezes eu gosto de estudar sobre o interesse do legislador, né? Qual é o interesse do legislador? Sabe que às vezes, em busca de fazer contraditório, eu vou ler projeto de lei em vez de ler a lei, para poder ir até o máximo possível na essência daquele negócio. E me parece que é o seguinte, sabe a galera que faz aluguel, que faz aluguel de casa e tal? Qual é o profissional que faz isso mesmo? Esqueci o nome do profissional. Que trata de aluguel e venda de casa? Você até falou agora a Corretor? palavrinha. Corretor, Corretor. corretor de imóveis. Então é muito difícil você ter um corretor de imóveis especializado que tenha nível superior. Porém, ele está lá legalmente habilitado. Né? Porque ele também, até os corretores têm uma instituição, né? que promove eles, que cuida deles. TI é uma caça de subida monstruosamente. Imagina a perícia de direito legalmente habilitado, vai ter que ter a OAB, né? Mas o cara, ele legalmente habilitado na área da corretagem, também tem lá o conselho dos corretores. E o cara não precisa do nível superior, mas você precisa desse cara para poder produzir uma perícia e tal. Entendeu? Então é o seguinte, diante disso, a gente entra num buraco onde o cara que não tem formação superior, ele poderia, em tese, fazer perícia. O cara não é formado. O cara poderia fazer perícia. Mas ele tem que mostrar um puta do conhecimento. E sabe de uma coisa? Eu sou a favor disso. Imagine que aquele menino de 15 anos que invadiu a NASA, que diz que ele não pode ser perito num caso de invasão. É melhor do que eu e tu junto, velho. Tá ligado? Entendeu? Então, assim, o conhecimento, mas comprovar um conhecimento sem um nível superior, comprovar um conhecimento sem uma pós-graduação, comprovar um conhecimento, é difícil. Mas, assim, a brecha existe, mas é muito difícil você atuar sem você demonstrar ali com um monte de papel que você é um cara, né? Tô certo, É, Milagre? perfeito, concordo integralmente. O novo Código de Processo Civil, ele tirou o curso superior e incluiu o formação acadêmica específica na área. E o entendimento que nós temos visto em relação à formação acadêmica, que é um conjunto de titulações e de um esforço que você obteve para se especializar. Isso envolve certificações, curso, pós-graduação, isso envolve extensões, isso envolve habilidades que você tem. Então, esse vem sendo o entendimento. Então, eu concordo muito com o Marcos. A questão de você tirar... de que adiantava o Código de 76, que exigia que o cara tivesse uma faculdade e não falava qual. Agora, nós tivemos uma correção. Não há exigência formal de uma graduação, mas ele te fala, você tem uma formação acadêmica na área que você vai periciar, hein? Não vem aqui corretor de imóvel querer fazer perícia de propriedade intelectual, ou um cara que não atua, que não tem comprovação, administrador de empresa, querer fazer uma duplicação forense, que isso não é o que nós desejamos para os nossos peritos. Então, isso é que foi a correção, eu concordo com você, Marcos. Parece que o artigo que fala sobre a formação acadêmica parece que é o 464, mas é muito legal essa sabe assim, como os artigos, às vezes, eles não se conversam tão bem, né? Velho, estamos chegando em 2 horas. O consenso é isso. Formação acadêmica não é necessariamente graduação. Isso é o que vem sendo entendido, entendeu? Então, o profissional que foi um técnico, que fez um nível técnico bom de TI, o profissional que não fez graduação, mas tem uma pós nisso, ou o profissional que fez certificações, né? O que seria mais interessante? Uma certificação do mercado ou 5 anos de um curso de gestão de tecnologia? Isso é muito relativo. Então, é isso que o código ajusta. Eu acho muito legal, porque permite aí que bons profissionais e que atuam na área possam exercer a perícia judicial. Cara, é o seguinte, nós estamos aqui exatamente há 1 hora e 56 minutos. Tem um monte de pessoas aqui ávidas de conhecimento. Teremos a semana toda para a gente discutir outras coisas também. Velho, muito massa. Imagina que 72 pessoas que estão agora online simultaneamente vendo um papo de direito e de perícia, sabe? É muito massa. Tivemos eu e o Milagre uma vez por 3 horas e meia, uma vez conversando isso. Foi o primeiro Talk Forensics, que eu vou resgatar esse projeto. Está lá no YouTube, se botar YouTube /Marcos Monteiro, tem lá um Talk Forensics, lá eu e o Milagre.
3 horas e meia, velho. A gente não queria parar, porque tinha compromisso depois, senão a gente estava até agora conversando. Sabe? Assim, é muito legal, muito legal. Pessoalmente, ainda é mais legal ainda, porque ainda mais informalidade, isso é muito legal. Na próxima, a gente vai fazer um Forensics Beer, tem que ser nós dois bebendo, nem que seja à distância, certo? Para discutir isso ainda mais leve ainda. Eu fico muito feliz da participação de todo mundo aqui. Vamos encerrar nossa live, senão a gente não vai encerrar hoje. Milagre, cara, muito obrigado de novo por estar sempre à disposição quando a gente faz o convite. E eu queria que tu deixasse aí uma mensagem aí para a gente encerrar esse papo de hoje. E amanhã que é quarta-feira, a gente vai ter um colega seu aí, Marcelo Lau, né? Grande amigo Marcelo Lau, São Paulo, Data Security, muito conhecido aí. Também aparece demais lá no Olhar Digital, no Fantástico, né? Então, amanhã, Forense na Veia com Marcelo Lau. Diz aí, Milagre. Olha, eu quero agradecer muito. Respondendo aqui o pessoal que já me mandou inbox, o que eu aposto para o futuro na computação forense, eu aposto em 3 áreas. Primeira área que eu tenho trabalhado bastante é a mistura da ciência da informação com a computação forense. Então, lembra do velho Maltego? Né? Tem gente ganhando muito dinheiro fazendo isso. Né? Background screening, análise de relacionamentos, análise de nodes. Então, pesquisa e ciência da informação é minha área aqui na Unesp. Eu sou pesquisador do núcleo de web semântica da Universidade de São Paulo e como ela pode ajudar a computação forense. A gente vai ter cada vez mais forense live, forense de rede, e isso está crescendo. Uma outra área é a IoT, foquem em veículos, foquem em dispositivos. A gente está brincando aqui com o Google Home Mini já faz um tempo. Tem bastante artigo lá fora sobre a IoT, saiam na frente nesse contexto. E a terceira área para fechar, mescle perícia com proteção de dados. Isso dá liga, isso vai ter demanda, começa a alinhar os seus ponteiros, a entender a norma, não precisa ser um DPO não, mas começa a alinhar os seus ponteiros para essa área, já busca contato com profissionais do direito, com as empresas que estão adaptando, porque nós vamos ter demanda. Lá fora, Estados Unidos sofreu um bombardeio de processos, e a Europa nem se fala, milhares de processos na vigência da GDPR. Brasil, que é o segundo maior país do mundo em número de litígios judiciais. O que os senhores e as senhoras acham que vai acontecer? E quando o juiz não tem conhecimento técnico na área de TI, invariavelmente é você que vai estar lá para auxiliá-lo. Quero agradecer demais a oportunidade, sou seu admirador, o seu trabalho é fantástico. Olha o número de pessoas que tem aí junto com você, decidido a atuar na área, e você é um cara, além de tudo, um ser humano fantástico, não é arrogante, prepotente, compartilha conhecimento, quer que todo mundo atue na área, e isso eu vejo muito isso em você, e esse trabalho seu com o Coforense, com o Talk Forensics, agora com essas lives forenses, tudo vem para auxiliar. Eu tenho certeza que a gente vai colocar o Brasil ainda na vanguarda nesse tema, e tem muito para crescer. Nós estamos pegando a ponta de algo que vai crescer muito ainda no país e, com certeza, a profissão do futuro. Sou suspeito a falar, sou apaixonado pelo que faço. E é isso, eu quero agradecer demais. Contem comigo sempre. Quando vierem a São Paulo, a todos aí, fica o convite para nos conhecer. Estou sempre pelas redes e o que eu puder contribuir humildemente vai ser feito sempre com muita dedicação. Valeu, meu irmão. Obrigado. Um abraço aí. Até mais, viu? Teremos outras lives dessa daí. Um abraço a todos. Até mais.